O que o Thales falou, ele errou na headline. Né? Ele errou no Deus me livre uma mulher CEO. Foi isso que ele errou. Por quê? Porque a partir daqui, a pessoa não lê mais com o racional. Ela lê com o estômago. Sim. O presidente da Samsung chegava para mim e falava assim, Mena, cara, a gente vai fechar o mercado de tablets do Brasil porque só vende iPad. Ou você ultrapassa a Apple ou eu fecho. Número 2 não importa pra gente. Se você tem um líder frágil, o que acontece é que você não tem respeito em nenhum lugar. Se você para analisar as pessoas que passaram pelo digital, quem foram as pessoas que sumiram? São as pessoas sem personalidade. Ou uma pessoa que não tem uma metodologia muito bem definida. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você acha que o seu arquétipo pode mudar e transformar a tua empresa, a tua visão? Se você acha, você já está errando. Certeza que ele transforma. Certeza que ele muda a tua visão de mundo e como você se posiciona. Eu digo que você tem que saber qual a armadura que você tem que usar para poder ganhar a guerra. E para isso eu trouxe um cara aqui que forja a armadura. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Dema. Um grande prazer. Prazer estar aqui com você. Cara, a armadura de um guerreiro é a roupa dele. Com certeza. Eu costumo dizer, imagem fraca, profissional fraco. Uau. Se você não tem uma imagem forte, vai faltar oportunidades para você. Você tem que criar oportunidades, abrir portas. Uma imagem ruim, ela fecha portas. É verdade. É a tua armadura. É que nem a maquiagem para mulher. É verdade, é igual a maquiagem para mulher. É. E você que está acompanhando aqui, para tudo, encaminhe esse episódio para o máximo de pessoas possíveis, curta, comenta também, fala, pô, adoro o João Mena, o cara é fora de série, é um cara que me representa e assim por diante. Encaminha para tudo. E você, se você não gosta também, escreve assim, não gosto, não tem problema. Odeio o João Mena, tá tudo certo. Odeio o João Mena, tá tudo certo, faz parte. Estamos em casa. Se a gente vir aqui para agradar todo mundo, quem é o João? Sou retratista, casado com a Gabriela Mena, minha esposa. Tenho uma filha, Aurora, que está no céu. Sou católico. Legal. Tenho as minhas convicções fortes, o que pode desagradar algumas pessoas, mas eu acredito que a nossa convicção, ela faz parte da nossa personalidade, faz parte de quem a gente é. E é por isso que muitas pessoas se sentem ameaçadas, inclusive. Quando você coloca a tua opinião, quando você coloca a tua personalidade para fora, o que acontece é que você ameaça a existência de muitas pessoas porque vai contra o que elas acreditam. Então é comum que haja essa batalha entre as opiniões. Então vamos fazer uns testes aqui. Uhum. Marcelão. Aí coloca a foto dele aqui, ó, na edição. Esse aí é o arquétipo. Qual é o arquétipo do Marcelão? Então, aí a foto pode dizer uma coisa. Agora, eu olhando aqui, arquétipo do sábio. Entendi. A foto pode Só dizer o uma sábio? outra coisa. Aqui tem bastante, para mim, o arquétipo do sábio e o arquétipo do criador. Muito Pra bom. mim, Acertou sério. Você sem tirar uma vírgula. E o Demo Oliveira aqui? Governante. O que mais? Arquétipo do governante, acredito que tem bastante... Porque os arquétipos, eles separam em 3 pilares. Quais são esses pilares? Narrativa, energia e personalidade. Boa. Isso é importante dizer, porque senão a pessoa pensa que tu está colocado numa caixinha, né? Não, mas ó, Não. Como narrativa, você é o quê? Você é o guia. Boa. Porque você é líder, então você é um guia. Isso dentro de uma narrativa. Você é o quê? Você é o protagonista e você é o guia. Legal. Dentro da energia, a gente pode oscilar. Então você pode trazer muitas vezes o bobo da corte, você pode trazer diversos arquétipos. Pode estar dentro com da a tua família, homem comum. Exato, você pode ser o homem comum ali. Então essa energia ela oscila. Legal. Mas a personalidade ela se cristaliza para fora. É evidente que nós temos os nossos personagens, nós temos essas personas, essas máscaras sociais que nós... Você tem com a sua família, você é de um jeito, com o seu cliente você é de outro, aí você está na praia, você tem um dress code para praia, não vai de terno na praia, né? É verdade. Então você tem essas personas. Agora, o que eu percebo aqui é bastante essa posição de governante, até por causa dessa liderança, e acredito que com o decorrer da conversa eu vou poder te dizer no final quais são os outros arquétipos. Muito bom. E muitas vezes a pessoa... Eu sou um cara muito a favor de pegar a marca da empresa e associar ao presidente. Legal. A marca da empresa associar a uma pessoa. Isso não é um pensamento comum.
Ah, não é um pensamento comum? Não, eu acredito isso. É muito positivo da tua legal. parte, porque o pensamento normal das pessoas é o que? Não tem que gerar equity, etc. A gente tem que desvincular, institucionalizar completamente a marca e ela acaba virando sem personalidade. Não, é vira errado. uma marca morna. Por isso que a Apple é amada e a Samsung é apenas uma empresa que produz produtos. Perfeito, por causa do Steve Jobs. É. É exatamente O cara isso. fala, cara, eu quero o que ele pensa, eu quero ter um pouquinho dele. E assim, você pega assim, mede. A gente pode até criticar o jeito que o Adib ele se posiciona, mas o cara é fera, cara. Com certeza. Ele vai e fala assim, ele vendeu não sei quanto dos negocinhos de protetor labial para as farmácias. Ele fez uma live B2B. Ele fez milhões de vendas em B2B na live. Não existe isso em nenhum lugar, porque os donos da farmácia eles querem comprar dele. E você veja, pensa numa marca. Agora, observa que normalmente a marca que você pensou, bem provavelmente, ela tem uma persona muito forte por trás. Ela tem essa pessoalidade. É evidente que as marcas, elas tentam trazer essa pessoalidade, mas de uma forma muito robótica. Então você veja, a Nike, por exemplo, a Nike ela vai pagar milhões para ter um representante, o Neymar, por exemplo. Sim. Por quê? Porque ele é uma persona real, ele tem uma personalidade real. A marca não, ela tem vários publicitários por trás tentando trazer arquétipos. Só que nunca vai ser como uma pessoa. E se você para analisar, a pessoa ela não é uma personalidade fixa. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo que eu gosto de dar, que daí as pessoas entendem. Boa, você tô adorando. Você não fica igual uma marca institucional. Nunca vai acontecer. Por quê? Porque a marca institucional ela não tem dor de cabeça, ela não tem dor de barriga, ela não fica mal, ela não fica em depressão. Caramba! Não, o ser humano ele é justamente essa riqueza de complexidade por causa de toda a sua estrutura defeituosa, se você para analisar. Verdade. A gente busca a excelência em tudo. Só que a grande questão é que, de vez em quando, você vai acordar com dor de cabeça. Aí você vai ficar o dia todo meio mal, aí quando vê numa live você vai aparecer não da forma que você planejou, e aí é que está a diferença. Uma marca institucional ela nunca vai ter esse senso de novidade e de uma proximidade legítima, autêntica, igual a uma pessoa. Uau, legal, hein? Essa é a diferença. Isso me faz pensar que eu acho que eu tenho que colocar mais casos da vida real no meu Stories. Mas com certeza, tem que colocar mais casos da vida real, tem que colocar as coisas até que você pensa, às vezes, caramba, isso aqui... Eu vou te dar um exemplo. Tem uma cliente que ela tem uma doença, que é uma doença Parkinson. Ela tem Parkinson. E aí a gente estava conversando e eu perguntei, tá, mas as pessoas sabem que você tem Parkinson? Ela falou, não. Por quê? Porque eu não quero falar isso, acho que vai demonstrar fraqueza e tal. Pelo contrário. É na sua fraqueza que está a sua fortaleza. É no que você pensa que é uma fraqueza, porque na verdade isso te torna uma pessoa única. Ninguém é igual a você. Boa. Então você tem que começar a demonstrar isso. Tanto as fraquezas, como as dúvidas, como... É evidente que a pessoa pode pensar, tá, mas será que eu não demonstro uma falta de liderança com essa fraqueza? Não. Por quê? Porque chega um nível de pessoalidade que você gera que, na verdade, as pessoas elas vão admirar isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Steve Jobs, com todos os defeitos que ele tinha, você não continua admirando ele? Justamente pela personalidade, é única. Por mais que tem coisas que você não vai concordar, por exemplo, a questão familiar, as crenças, mas você vai olhar e vai pensar, caramba, cara, esse todo, ele faz sentido justamente para ele ser quem ele é. E é claro, no final, nós sempre vamos buscar ser pessoas melhores. Mas nós temos os nossos defeitos, as nossas dúvidas, as nossas questões, como todo mundo. É verdade. Você pode olhar, se a gente olha histórias de marcas, né? Você está falando, está vindo um monte de coisa na minha mente aqui, mas uma coisa é o seguinte, eu vou dar um exemplo da Nike. Tá. Eu gosto muito da Nike. Só que até o ano passado, a Nike ela estava assim, o importante é competir. Sim. Ela cometeu um erro muito grande. Por mais que ela tenha lá o Neymar, grandes outros esportistas ali, as propagandas, o posicionamento da Nike, talvez até a liderança da Nike na época, falava, cara, a Nike é para todos. Era essa a mensagem no final. Aí chegou nas Olimpíadas. Ela fez um novo comercial, feito pela Léo Burnet, empresa brasileira. Eu vi. Animal. Ela falou assim, sou eu louco? O meu cliente, a minha vitória é minha e a sua vai ser minha. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para te derrotar. Sou eu louco por isso? Você vai me julgar? Eu não sou apenas um competitivo. Eu sou invencível. Eu vim para destruir. Eu vim para estragar.
Sou eu louco por causa disso? E aí no final aparece todo mundo ali e o cara só fazendo tipo um ode à vitória. Sim, sim. Cara, eu assisti aquele comercial e falei assim, animal. Mas tem uma análise... Vou voltar até comprar esse tênis aqui. Isso é interessante, né? Como as marcas elas conseguem, através da narrativa, mudar a nossa opinião sobre ela. Agora, se você analisa de uma forma profunda essa propaganda, porque em português tá sou eu louco. Em inglês está am I a bad person? Né? Será que eu sou uma pessoa ruim? Né? E o ponto é o seguinte, o dublador que faz essa propaganda é o William Dafoe. Uau. Que é aquele ator que fez o Duende Verde, né? Ele fez o God agora. Não, a voz é top. Pobres Criaturas, assim, ele faz aquela voz. E aí o que eu analisei? Eu analisei o seguinte, que por trás, né, no planejamento, o que eles devem ter pensado? Nós temos ali a cultura woke, que ela preza por essa questão mais, não a competitividade, é todo mundo paz e amor, é isso aí e tal. Só que eles foram para o completo extremo, que é o quê? Eles trouxeram uma visão vilanesca para a pessoa que compete. E isso, se você para analisar a longo prazo, se eles continuarem nessa proporção, qual é a visão, qual é a imagem que vai ser criada? A imagem que vai ser criada é justamente aquilo que a gente não concorda. Por quê? Porque o que eu concordo é o seguinte, você tem que competir, mas você não pode ser uma pessoa ruim. Você tem que competir, mas você tem que ser uma pessoa moral, uma pessoa ética, uma pessoa boa. E se você, agora que você vai ver de novo essa propaganda com essa nova visão, você vai pensar, caramba, cara, na verdade, uma narrativa que está sendo criada para que as pessoas vejam, não, quem compete é vilão. É uma questão arquetípica. Nós contra eles. A pessoa que compete acaba sendo uma visão vilanesca. Entendi. Por isso que é o William Dafoe, por isso que é a dublagem dele daquela forma bem direta, né? Tipo, tô batendo no Homem-Aranha. Exato. Eu sou uma má pessoa. Ele fala até com uma voz mais grave, né? E aparece as pessoas competindo e aí no final aquele novo movimento que eles criaram, o novo slogan, né? Legal. Mas você acha que os próximos eles vão continuar batendo nisso? Eu acho que eles vão avançar cada vez mais nisso. Na verdade, assim, qual que é a grande questão? Existe um movimento na cultura atual, tanto nas marcas como na indústria musical, como nos filmes, que é o quê? Eles vão de um extremo a outro. Ou seja, eles não encontram o equilíbrio dentro de uma narrativa. Então, ou é 8 ou 80. Ou eles vão para completa... loucura, insanidade, que você tem aí da cultura woke e tudo que acontece, que você sabe. Ou eles vão para um outro extremo, que é a narrativa que eles acreditam. Ou seja, nunca é uma narrativa que a gente pensa, caramba, isso é uma coisa justa. Por isso que o diabo é o pai da mentira, né? Exato. Porque daí a pessoa vai ver lá e, caramba, eu gostei. Beleza, gostei da análise. Mas você sabe que eu uso esse vídeo até hoje para falar assim, para de ter dozinha de você, meu amigo. Concordo completamente. Isso é interessante. Eu vou te falar, eu prefiro essa propaganda do que as outras. É óbvio. Né? É óbvio que essa narrativa é melhor do que as outras. Agora, qual é o objetivo que eles têm por trás? Entendi. A gente tem que se perguntar. Por quê? Porque por trás continuam os mesmos estrategistas. Não é como se eles tivessem demitido todo mundo que fez os outros e... E vamos falar de alguns outros assuntos polêmicos que possam entrar? Mas claro. E aí você bota o arquétipo em tudo e tudo mais. Eu, como consultor de empresas, muitas vezes eu vejo aquele líder que ele não abre a boca, mas com o olhar ele administra a empresa e vai muito bem. Sim. Eu vejo outro que fala pelos cotovelos, não consegue ter foco. Eu vejo outro que fala sim para tudo. Normalmente os que falam mais não são sempre os melhores, os mais focados. Você pega todos os líderes, todas as empresas, etc. Desde o cara que quer expandir sua empresa por franquia, ou quer desenvolver comércio eletrônico, ou quer exportar, aquele cara que mais fala não é normalmente aquele mais focado. Porque quando você fala não, você faz um negócio em inglês que chama trade-off, que é você escolher em detrimento de outras coisas. Quando ele fala não, ele tem uma identidade alinhada com ele mesmo. Ele fala, eu sei quem eu sou. Então, não é porque está tendo aquele restaurante, aquela festa, aquela oportunidade, eu vou entrar por oportunidade. Entendi. Porque eu caminho por propósito. Então, Jesus fez isso, cara. Muitas vezes Jesus estava andando com os discípulos, aí Jesus falava, vai lá curar aquela mulher. Ele falou, não é chegada a minha hora ainda. Entendi. Porque ele só começou a curar com 30 anos. Ele tem sabedoria. Ele sabia falar não para ele poder avançar, né? Pode me interromper a hora E que você tem que quiser. saber aonde falar sim. Sim. Eu te pergunto isso por quê? Porque eu comecei a pensar que tem algumas empresas que você analisa... Vou dar um exemplo da Kodak. Legal. Que ela não falou sim para a tecnologia. Boa. E acabou virando o que virou.
né? Não, Faliu. ela evitou falar o não para a mudança. Ela deveria ter falado sim para a mudança. Sim, ela exato. falava não para a mudança. Ela- Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Mas é isso, é melhor falar mais não, porque tem muita coisa que é... É melhor falar Ilusão. não para aquilo que não é core. Entendi. Tipo, eu vou daqui para lá. Muitas vezes o empresário fala, eu peguei esse atalho. Aí você Entendi. recalcula a rota. A gente está num momento de tanta oportunidade, de tanta coisa louca com inteligência artificial e tudo mais, que no momento atual, se eu tirar uma foto da história humana, é a história que mais a gente tem que saber quem nós somos. Entendi. Se nós não sabermos quem nós somos, em algum vento, em algum temporal, a gente... por exemplo, vamos entrar em Hamas e Israel. Sim. Você concorda com Israel ou você acha que poderia ser mais ponderado? Concordo com o Israel. Eu também concordo com Israel. Sim. Ele sabe quem eles são. Exato. Ele fala, não foi eu que comecei. Exato. Foi eles. A narrativa mundial. Ser ponderado é se abrir para ser completamente invadido e atacado. Não É tem isso como aí. ser ponderado nesse momento. É isso aí. É. Então você tem que se posicionar. É vida ou morte. Exato. É uma guerra. A gente estava As pessoas falando. esquecem isso, né? A gente estava falando lá antes de entrar aqui, né? Que eu defendo muito o imperialismo. O imperialismo é do tipo, cara, eu não aceito bronze nem prata. Sim. É como se a Bia, que ganhou o ouro no judô, ela chegasse e falasse assim para os brasileiros: seguinte, eu vou ser ouro, pode me cobrar, eu não volto para casa se eu não for ouro. Quem tem esse culhão? É. Eu não conheço ninguém. Talvez o Phelps, em algum momento da carreira dele, Sim. talvez o Usain Bolt, falou assim, eu vou ser ouro em 15 categorias. É Se eu- dono da própria mente, né? se eu não voltar Não tem com nenhuma 15 dúvida. ouro, não adianta. É. Como que é numa guerra? Eu vou guerrear russo contra Ucrânia. Que não tem opção de voltar. Não tem. O imperialismo está na guerra. Então ele fala assim, eu vou para lá. Então as empresas brasileiras... Sabe, eu fiquei 14 anos na Samsung, expandindo várias áreas da Samsung. E eu aprendi com os coreanos, que não tem Steve Jobs por trás, ser imperialista. Sim. O presidente da Samsung chegava para mim e falava assim, Mena, cara, a gente vai fechar o mercado de tablets do Brasil porque só vende iPad. Ou você ultrapassa a Apple ou eu fecho. Número 2 não importa pra gente. Entendi. Número 2 eu vou ser nos Estados Unidos, não no Brasil. Aqui é 1 ou 1. Eu falava, esses caras tão pirados, tão louco, cara. E foi ali que você começou a... Foi ali que eu comecei a entender. É um marketing de guerrilha quase, né? É um negócio meio o modelo de negócio que vence. É um modelo É de a negócio que ferramenta, é o ambiente, é saber guerrear, sabe? Do tipo, eu não vou combater de frente, eu vou de lado. É o que eu falo, é uma questão de intencionalidade e compreender que é só você conseguir colocar as peças no lugar isso aí. certo. Né? Porque não tem desculpa. A tua história é muito verdadeira, assim. Você pega a tua história, o que eu acompanhei, tipo, era um fotógrafo simples, Sim. aí você viu um mapa, falou assim, peraí, deixa eu pensar, qual o melhor modelo de negócio para isso, qual o jeito que eu tenho que me posicionar, qual a transformação que eu posso gerar, mas eu tenho que gerar em mim primeiro. Exato. Cara, aí você foi indo a ponto de tirar foto com o Bolsonaro. Sim, e a grande questão, eu entendi uma coisa. Eu entendi que nada é impossível mesmo. É só uma questão que se é impossível para você, é porque você não está conseguindo observar o caminho. É isso aí. Simples assim. Então, por exemplo, até hoje eu falo, cara, eu vou retratar o Trump. Eu não tenho dúvida disso. Vai acontecer. Só que é uma questão de repente, por enquanto, eu não estou conseguindo enxergar ainda o caminho, mas vai chegar esse momento. Assim como foi o Bolsonaro. Bolsonaro, eu falei, há 4 anos antes de retratar ele, 4 anos antes de retratar, eu falei, vou retratar o Bolsonaro. E acabou acontecendo porque Muito bom. o caminho foi sendo criado. Né? Muito bom. Quem mais famosos que você já retratou? Eu já retratei artistas da Globo, só que daí depois que eu comecei a me posicionar, as portas se fecharam, então eu retratei Tudo vários bem, artistas. outras vêm. Aí outras se abriram, né? Eu retratei, assim, de personalidades, foram muitos. Retratei o Thiago Brunet, o Ítalo Marcilli, retratei Lara Nesteruk, retratei o Caio Carneiro, o Flávio Augusto. Se for comentar aqui, assim, foram de personalidades que eu tenho absoluta certeza que se eu falar o nome vão conhecer. Assim, foi, mais de 100 de Muito personalidades que as pessoas conhecem. Que E provavelmente elas vão ver o retrato e foi eu é que fiz. uma foto. É aquela que coloca no corredor quando você entra na tua casa. Exato. Normalmente é o retrato que ele é mais utilizado. Então,
Então a pessoa utiliza bastante esse retrato em notícias, utiliza bastante o retrato de perfil, o retrato do Instagram. Só que eu costumo fazer de uma forma estratégica. Eu não faço só um retrato. Eu faço o quê? Eu penso, qual é o produto que essa pessoa vende? Boa. Então qual é o retrato que eu vou fazer para uma página de vendas? Qual vai ser o retrato que eu vou fazer para Pro Instagram. Pro Instagram. Quais são os personagens dessa pessoa? Vou te dar um exemplo. Eu vi um vídeo esses dias do Silvio Santos que ele fala que ele tinha 3 personagens. Então ele tinha um apresentador, ele tinha um empresário. Então se eu retratasse o Silvio Santos, eu ia pensar quais são os 3 personagens Legal. e como que eu vou representar eles E para cada muda momento. o uniforme. Muda o uniforme, muda a armadura. A Muda a armadura, muda a expressão, muda tudo. Porque Muda é uma tudo. outra comunicação que você tem que trazer. Legal. E você retrata as pessoas no convívio deles ou vai para um lugar especial? Normalmente a gente tem o retrato mesmo, retrato como retrato, o foco sempre está na pessoa. Então você utiliza um backdrop. Tá Isso bom. é o retrato, né? O backdrop é aquele fundo texturizado que ele pode ser de diversas cores. Agora, quando a E gente não tem a ver em ser colorido ou preto e branco? Quando você coloca preto e branco, o que você está fazendo é eliminando informação da cor. Então, por exemplo, Vai focar na pessoa. você foca ainda mais na pessoa e na atemporalidade daquilo. A cor Boa. é um dos elementos mais fortes da simbologia. Por quê? Porque quando você observa uma cor, aquela estética, aquela forma da cor, ela já chega em você e ela já te passa uma mensagem muito antes de você pensar qualquer coisa. É mesmo pegar um cara de terno nos anos 80, ou sei lá, de polo, vai estar com uma polo amarela. Aí você fala, cara, é anos 80. Agora, se está preto e branco, é atemporal, você não tem como falar. Muito bom. E uma outra coisa é que, por exemplo, se está amarelo, você já vai pensar leveza, uma pessoa mais alegre, de repente, mais leve. Agora, se está preto e branco, fica aquela incógnita. Aí, quais são as informações que você tem? Você tem a informação do cenário, você tem a informação da expressão da pessoa, você tem a informação do cabelo dela, da maquiagem, se for mulher, enfim. Então, são as outras informações que contam. Agora, se você tem cor, é a cor e todas as outras informações. Mas a cor, ela domina muito. Entende? Então, se você tem uma paleta pastel, é um tipo de comunicação. Se você tem uma paleta mais vibrante, é um outro tipo. Você tem algo mais melancólico, já é uma outra história. Aí tem como você, inclusive, através das cores, trazer algo mais luxuoso. Então, as cores a gente consegue manipular muita coisa. Eu vou te dar um outro exemplo. Você pega assim, Matrix. Matrix ele tem tonalidade verde, inclusive nas sombras. Então, é os realces com tonalidade verde, a pele, e as sombras com tonalidade verde. E justamente isso serve para levar a pessoa para um ambiente. Quando eles estão no Matrix, a tonalidade ela é comum. Ela é uma tonalidade que é o que a gente enxerga a olho nu. Agora, quando eles estão na Matrix, boa. não. Quando eles estão no mundo real. No mundo Mas real. quando eles vão para Matrix, é verde. É verde. Por quê? Porque eles querem representar algo que não é humano. Então ele fica com aquela pele meio reptiliana, entende? Legal, Ele começa, o verde ele tem esses dois extremos. Ou o verde ele é algo muito positivo, tipo a vida, natureza, ou ele é como se fosse o vômito, o réptil. É igual você pegar Senhor dos Anéis. Toda vez que está indo para próximo lá de uma terra diferente, já vai um ambiente todo cinza. Exato. Aí o cara- E isso é intencionalidade. Legal. Tu vê, os filmes utilizam isso, as séries Breaking Bad utilizam muito. Já assistiu Breaking Bad? Aham. Breaking Bad você tem ali, cada episódio eles iam utilizando uma paleta de cor de acordo com a motivação do Walter White. Ou com alguma coisa que ia acontecer. Então, se era sobre dinheiro, o episódio, era tudo muito tonalidade verde. Aí, quando vê, era alguma coisa relacionada à morte. Aí, todo mundo usando preto, uma tonalidade mais escura. E aí, você vai contando a história, não só com a narrativa falada, mas com a imagem. Muito bom. Me fala uma coisa, vou entrar em outro assunto aqui bem legal. Me fala uma coisa. A gente está chegando, esse episódio vai sair praticamente na véspera das eleições. Olha, Então a gente está chegando nas eleições aí de São Paulo e todas as capitais, assim por diante. vai votar em quem? Então a pergunta é para você. Ele quer me colocar. No... Você que é o entrevistado. Tá bom, vai. E assim, eu não quero saber só apenas quem você vai votar. Eu quero saber por quê. Entendi. Bom, eu não voto em São Paulo. Se votasse, Se eu votasse, eu votaria no Pablo Marçal. por quê? Porque uma opção ponderada e prudente seria a Marina Helena, só que ela não tem chance de ganhar. Então, eu vejo assim... Porque o Ricardo não é uma opção? Para mim, o Nunes não é uma opção. Ele não é porque falta posicionamento. Na minha visão, em relação à personalidade, eu gosto de... Quando se fala em política, eu penso assim, a gente tem que colocar uma pessoa que faça a diferença. Seja pro bem ou pro mal, você não sabe. Essa Sim. é a verdade. Então, por exemplo, poderia votar no Pablo Marçal e me arrepender no futuro e tá tudo certo. Assim como muitos se arrependeram de votar no Lula, por exemplo, ou no Bolsonaro, enfim. Só que são personalidades fortes.
Tu precisa de um líder com personalidade forte. E não uma pessoa igual um vegetal, que não tem opinião, que fica um negócio... Pô, ele não fala nem o apoio real dele, do Bolsonaro. É sempre uma coisa meio em cima do muro, uma coisa meio enigmática. Eu não gosto disso. Eu gosto de uma pessoa que tem a opinião dela, que ela fala, independente das consequências, porque ela acredita naquilo. E para mim, isso é uma pessoa forte que você tem que ter como líder. Pensando no sistema, eu acho que ter o Marçal lá ia ser muito bom para dar um rebuliço. Eu fico imaginando assim, o professor Olavo ia adorar o Pablo Marçal, porque ele é o cara que vem e mete o louco. Tu não sabe o que esperar. Essa é a verdade. Então, assim, eu não te digo que eu tenho 100% de confiança, que seria irreal, não tenho. Mas, sem dúvida, eu votaria nele, por uma questão de posicionamento, personalidade. Legal. Você sabe que você está falando, eu também por ter trabalhado muito em multinacional, eu tinha que aprovar e ter consenso com as pessoas. Sim. Então a gente vai abrir as lojas Samsung no Brasil. Qual é o modelo, qual é o dinheiro que a gente vai gastar, quem vai ser o parceiro. Então eu não podia, dentro de uma organização, muitas vezes você não pode ser um Pablo Marçal. Se você for um Pablo Marçal numa organização, é impossível. Joga a organização no lixo, né? Mas tem que tomar cuidado também para não acontecer o que aconteceu tipo com o Twitter, que depois virou X. Sim. A gente viu ali algumas discrepâncias. Em relação ao Elon Musk? Não, em relação ao tipo de meritocracia. Tá. Porque virou uma empresa com pouca meritocracia. Sim. Globalmente falando. O Brasil não, pouco. Mas no mundo virou com pouco meritocracia. Eu vi os exemplos do cara que entrava, trabalhava 2 horas, postava o feed e ia embora, porque virou uma SA. Perdeu a função de um líder. Olha que sério. Você cresce uma empresa, aí vira uma SA, aí você se aposenta e coloca um cara ali, e aí você vai crescendo. Cadê o líder? Cadê o cara que olha? Cara, tem algumas coisas na história da vida que não muda. Eu vou dar um exemplo. Qual é um dos bancos mais antigos do mundo? Se chama Rothschild. Sim, a da família Rothschild. As pessoas criticam muito a família Rothschild, tem um monte de coisa de conspiração, mas eu tive acesso a Rothschild. Então, quando a gente está crescendo com as empresas aqui dentro da minha consultoria, chega algum momento que a empresa precisa de dinheiro. Então, eu vou no mercado buscar dinheiro. Sim. Quase todas as grandes fusões do Brasil, Itaú com Unibanco, Banco Petrobras com alguma coisa, foi o Rothschild que emprestou o dinheiro ou fez o processo de fusão. Sim. Aquisição e assim por diante. Aí tem um cliente nosso que precisa de 100 milhões de reais para abrir uma nova fábrica. E aí eu fui no Rothschild, lá na Faria Lima, fui recebido lá por eles, atendimento excelente, e a gente está lá tentando 100 milhões para poder construir essa nova fábrica e continuar crescendo. Entendi. E aí eu tive a oportunidade de ver a história deles. Eles é uma empresa que hoje são SAs. Por causa desse problema, eles estão recomprando as ações para fechar o capital e voltar a ser uma empresa de dono, porque está na 8ª geração desde o cara que começou. E eu entrei dentro de uma sala, Mena, ele falou, deixa eu te mostrar um negócio especial aqui. Eu falei, aí tinha uma carta na parede assinada por Dom Pedro II, que pegou, por Barão de Mauá, o empresário do Império, que pegou dinheiro do Rothschild para construir a linha férrea Santos-Jundiaí, que foi a primeira linha férrea do Brasil. Caramba. Aí você falou, cara, tudo no Brasil aconteceu com o dinheiro desses caras. Né? Algumas coisas. E aí eles têm na marca deles 5 flechas. É uma flecha para cada filho. Como se cada um ficasse com um continente. Entendi. Né? Mas o que eu aprendi ali? Eu chegava ali dentro do escritório, tinha a foto do fundador, a foto dos irmãos, a foto dos filhos, a árvore genealógica, quem eles são, o que eles fazem, o que eles pregam. Então, assim, se está certo ou está errado, eu não entrei nesse mérito. Eu confesso que eu não conheço com profundidade. Mas o que eu achei ali, ele falou, cara, a gente está num mundo onde eu estou recolhendo as ações, daqui a um pouco vai fechar o capital e assim por diante, porque a gente precisa voltar a ter lideranças expressivas, sabe? Entendi. E em relação com a política, você acredita que o político ele tem que ter essa personalidade mais estruturada ou ele tem que ser em cima do muro e meio neutro? Porque o político tem isso, né? Ele tem que se relacionar com todo mundo. Se você vai para a Argentina, a gente teve um grande problema na Argentina com o Macri. Sim. O Macri, ele ficou em cima do muro. O Macri, ele era igual o Ricardo Nunes. Não se posicionava. O que aconteceu? Cara, o esquerdopata lá foi lá e assumiu tudo e só agora que conseguiu mudar.
Você pega o Brasil, se não fosse o Bolsonaro, a gente estaria na mão de esquerda ainda. Sim. Porque o Bolsonaro ele veio e fez o que o Pablo Marçal está fazendo. Dando porrada em todo mundo Meteu o e louco. tentando quebrar o sistema. Qual foi o problema do Bolsonaro? Quando ele entrou aliviou. dentro do sistema, ele deveria ter mantido um pouco o mínimo de política para poder... Não quer dizer concordar com coisas que ele não concorda, mas chegou um determinado momento que o diálogo estava impossível de fazer com ele. E ele sim foi parte fundamental da nossa derrota ali, sabe? Sim. Ele poderia em algum momento ver que deixa os caras... Alguns se rebelaram, o Moro se rebelou, outros se Eu rebelou. vejo que foram vários fatores, né? Mas assim, qual é o meu medo do Pablo? Eu concordo com você. Concordo que tem que ser o Pablo para mudar. O Ricardo não tem posicionamento nenhum, né? Mas meu medo é, vou aprovar um projeto de lei. Tem outros 40 vereadores. Sim. Como que ele vai aprovar? Sabe o que ele vai ter que aprovar? Na coerção. No Instagram, dizendo assim, esse vereador não quer aprovar, esse vereador não Eu quer imagino aprovar. que é isso que ele vai querer fazer. Tanto que ele falou que vai ser tipo um Big Brother, né? Ele vai começar a mostrar, inclusive, as reuniões. Eu tô louco para ver. Vai ser interessante. Eu tô louco para ver. Vou dar risada. Espero que dê certo. Pois é. Mas eu acho que em algum momento da... E o Bolsonaro falou isso para ele. E eu vi os caras assim, Bolsonaro, você gosta do Ricardo ou do Pablo? Ele falou assim, ó, com o Ricardo, tenho as minhas ressalvas, não tenho, eu lembro exatamente, não tenho nada contra, mas estamos apoiando aí do partido, né? Ele fala assim, o Pablo, menino bom, inteligente, sagaz, só tem que tomar cuidado, também tem política. Sim. Então ele apanhou tanto que ele viu que ele precisava ter feito alguma política para Que não poder aconteceu. ter mais gente e ele não conseguiu. Então esse é meu maior receio. Que O paralise, Trump né? está fazendo política. Sim. O Trump está indo muito bem. O Trump falou, não vou participar de mais nenhuma entrevista com essa mulher. Vou me posicionar, vou fazer as alianças necessárias, não vou mudar aqui o meu posicionamento. Estou torcendo para ele ganhar. Agora Se ele não ganhar, tem uma guerra mundial, cara. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Que você vê que em relação ao posicionamento do Trump, veja como se tornou os Estados Unidos em relação à questão até da própria percepção imagética. Hoje você não vê como um país seguro. Não. Com o Trump era completamente diferente. Cara, janeiro eu estava em Orlando. Estou dentro de um shopping, o principal shopping de Orlando. Um cliente meu estava fazendo uma expansão de negócios lá, eu fui lá com ele. E aí eu estava no shopping andando, e aí de repente eu escuto assim 2 trombadinhas correndo. Dentro do shopping, porque roubou a bolsa de uma mulher. Eu nunca vi na minha vida isso. Isso que Flórida é de direita. Você imagina a Califórnia. É a imagem de fragilidade. Se você tem um líder frágil, o que acontece é que você não tem respeito em nenhum lugar. Na base. Por isso que nós precisamos de mais menas. Por isso que a gente precisa de pessoas que mais se posicionam. Eu acredito. Por isso que, cara, eu me posicionar. posiciono firme. Me posiciono firme mesmo, porque se eu não me posicionar firme, eu não vou ter empresas fortes. Essas empresas fortes não vão dominar mercados. O Brasil vai ficar dependente de absurdamente... não vai ter autorresponsabilidade. Sim. Então, realmente uma situação difícil, cara. É interessante. É bom falar que o posicionamento não é simplesmente você falar tudo que você pensa sem pensar nas consequências. Porque, na verdade, você tem que ser intencional naquilo que você pensa. Na verdade, naquilo que você pensa o que você quiser. Mas naquilo que você fala, você tem que ser intencional. Mas a grande questão é que hoje o que acontece é que as pessoas realmente elas estão em cima do muro. Elas não estão falando nada do que elas pensam por medo. Ou por medo de ser censurado. Ou cancelado. O meu Instagram, por exemplo, eu estava 60 dias sem conseguir fazer live por uma coisa que eu falei. Então as pessoas têm medo disso. Só que a grande questão é que, olha, não importa o que você fala, é quem fala. Então vai ter um momento que nem ontem. Ontem eu postei no meu feed um emoji. E o Instagram censurou um emoji de um diamante, era o naipe de ouros. Então vai chegar um momento que ou você luta contra isso, ou você simplesmente vai se abafar até sumir. Você não vai conseguir mais falar suas opiniões, você não vai conseguir mais falar o que você pensa, daqui a pouco você não vai poder nem falar sobre a sua religião, suas crenças. Hoje as redes sociais, tu viu? Não só nas redes sociais, perceba ali nas Olimpíadas, aquele judoca. Nossa, absurdo. Absurdo, o cara fez o sinal da cruz e foi expulso. Só que a apresentação das Olimpíadas... Eu vi, foi woke, absurdo. Era completamente woke e demoníaco. E tirando sarro da Santa Ceia. Absurdo.
Então você vê os dois Fizeram uma extremos. Virgem Maria negra. Ou a gente se posiciona. Não tem a ver com Virgem Maria negra, mas era um homem. Sim, ou a gente se posiciona ou tu vai dar espaço para essas coisas e daqui a pouco você vai ser abafado e isso sim é uma ditadura que daqui a pouco a gente não pode falar o que a gente pensa, nada. É uma coisa assim, eu acredito que todo empresário ele deveria se posicionar, colocar suas opiniões, colocar o que ele acredita e não é uma questão de você vai ir completamente maluco sem pensar nas consequências. Não, você tem que pensar nas consequências e você tem que justamente ser estratégico em relação a elas. Tem como você ser cancelado e você conseguir faturar na sua empresa com isso. Você sabe que, por exemplo, eu tenho um cliente nosso que ele é do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Ele é uma indústria de arroz, chama Panelaço Pet. Sim. E a Panelaço Pet, ela, além de ser uma indústria de arroz, ele resolveu fazer também uma indústria de ração. E aí, quando eu comecei a conversar com eles, é um diretor comercial fantástico, um CEO da empresa fantástico, bem bairrista ali do Sul, mas com uma sede muito grande. E eu comecei a bater um papo com eles, ele falou assim, Dema, eu preciso de uma ajuda. A gente é grande aqui no Sul, né? Mas eu preciso crescer para o Brasil inteiro. Quando você estava falando de visão. E ele tinha uma visão que estava suficiente ali o Sul. Quando eu entrei com a consultoria e comecei a analisar, eu mostrei para ele o quanto pequeno ele era. Eu falei, cara, você é muito pequeno. Dá uma olhada o que tem de oportunidade no Brasil, Acre, Rondônia, Roraima. Só que o ato de você vender em São Paulo é diferente da forma de você vender no Sul. Então, você tem que se posicionar diferente e assim por diante. E a gente está fazendo uma expansão para a empresa chegar em 300 milhões, porque ela tem uma visão expansionista animal. Já vai começar a vender para o Catar, para a Arábia Saudita, etc., saindo lá do Sul. Tu vê. E só que a visão muda. Uma das coisas que mais me marcou, você falando assim, cara, eu falei que eu ia fazer o retrato do Bolsonaro, vou fazer do Trump, porque eu preciso enxergar. O meio, uma hora dá. Exato. E assim, eu tenho que ficar dando visão para os empresários. Eu chego assim, um cara fala, pô, como que eu quero fazer o maior hospital da América Latina? Calma aí, deixa eu fechar os olhos. Entendi, é esse terreno aqui, com esses metros, vão ter tantos andares. Aí eu já sinto as pessoas entrando e saindo, eu falo, ok. Eu falei aqui que nesse podcast que iriam sentar príncipes, reis, prefeitos, governadores. Então, eu tenho certeza que o Tarcísio vai sentar aqui. Sim. Tenho certeza que o Zema vai sentar aqui. Tenho certeza que se o Pablo Marçal for eleito, ele vai sentar aqui. Tentei várias vezes com o Felipe Sabará trazer ele aqui, mas a agenda dele está uma loucura. Então, você está sentado aqui porque eu visualizei. Falei, cara, uma hora vamos ver as pessoas que têm tudo a ver. E a questão da visão é muito importante. Sabe uma coisa, tu falou aí dos reis, dos príncipes. Tem uma coisa que aconteceu que eu vejo que tem estratégia, tem intencionalidade, mas a outra coisa é Deus na sua vida. Sim. Que não tem por onde correr. Verdade. Eu vejo que eu tive uma promessa na minha vida, alguns anos atrás, eu era evangélico, e aí eu ia numa igreja... Eu acompanhei, você falando... Ah, tu viu? Mas conta, por favor. Então eu ia numa igreja lá em Barreiras, na Bahia, porque eu sou gaúcho, mas eu morei na Bahia. Morei durante 7 anos lá na Bahia. E eu morava nessa cidade chamada Barreiras, que é uma cidade no interior, no Nordeste, então tu imagina terra quente. E lá eu só tinha uma bicicleta, uma câmera emprestada, eu não era conhecido, as pessoas não me conheciam. Eu fazia fotos, mas eu fazia foto de tudo que você imaginar. Inclusive produtos, 15 anos, pet, tudo que você imaginar, formatura. E aí eu fui nessa igreja, que era uma igreja pequena, chamada Família da Fé, e tinham 12 pessoas. E um pastor do Rio Grande do Sul ia visitar a igreja. E aí ele foi lá, evidente que ele não conhecia ninguém, e aí ele fez um culto lá maravilhoso. No final, ele fez aquele pedido, quem tiver sentido no coração, vem aqui na frente, que eu vou orar por você. Só que você foi? Não, só tinha 12 pessoas. Eu sempre fui muito introspectivo, mas na minha, se ele não tivesse falado o que ele falou logo em seguida, eu não iria. Mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte, tem 12 pessoas aqui, vem todo mundo. Foi todo mundo, e aí eu pensei, não vou ficar sozinho aqui, fui junto. Beleza. E aí ele começou a fazer a oração lá individual com cada um. E quando chegou na minha vez, eu já estava lá chorando, emocionado, sentindo a presença de Deus. Ele falou, levanta tua mão para cima, né? Agora fecha tua mão, aperta, que é seu. Uma promessa de Deus na sua vida, você vai servir aos reis dessa terra e você vai ser muito próspero por isso. Uau. Então essa foi a promessa da minha vida, isso foi lá em 2016. E eu
fotógrafo com uma câmera emprestada, uma bicicleta e, cara, o que significava Na aquilo? Bahia? Na Bahia, sem ser conhecido por ninguém. E eu comecei a pensar, o que significa isso? Você vai servir os reis dessa terra. E foi quando eu comecei a olhar para os líderes e pensar assim, como é que eu faço para servir eles? O que eu posso fazer para entregar o melhor para eles? E aí foi quando eu comecei a aplicar a questão de arquétipo, posicionamento, entender que a imagem vende, que a imagem te abre portas, que você precisa ter... Você não pode ser só um líder, você precisa parecer um líder, você tem que ter essa imagem, porque senão as pessoas não vão te respeitar. É evidente que eu sou completamente contra a pessoa que parece ser e não é. Isso eu não quero. Cara que aluga Ferrari. Exatamente, não faz sentido. E é uma pessoa que não tem excelência, ela não entende o que é de fato a liderança. E foi lá que eu comecei a visualizar. Em vários momentos, é evidente que tinha aquela queda de esperança, e aí eu me lembro a pastora chegando para mim e falando, você esquece a promessa que você tem na sua vida. Porque é evidente, eu tinha aquela vontade, mas eu fiquei durante 2, 3 anos sem servir líder nenhum. Só na minha mente e trabalhando naquilo. Mas eu já visualizava. Eu queria retratar, em 2018, quando o Bolsonaro levou a facada, e teve aquela cicatriz... Lá eu pensei assim, eu vou fazer esse retrato histórico do Bolsonaro mostrando a cicatriz e isso vai mudar completamente... Vai no mundo inteiro? Vai no mundo inteiro. Então, e foi? Foi. Foi no mundo inteiro e recebi ligação de diversos jornais, mídia, enfim. E perdi 40 mil seguidores no dia seguinte. Eu postei o retrato, no dia seguinte já tinha menos 40 mil seguidores, mas está tudo certo. Não, deu uma limpada na base. Deu uma limpada na base. Muito bom, legal esse negócio de visualizar, né? E a visualização, e é isso que você falou, né? Você falou, eu tenho aqui, vou ter os reis, os príncipes, etc. É isso. Se você tem ali o foco, o objetivo em mente... É só você não desviar o caminho, é o que tu falou, são os nãos que a gente tem que dar. Então, realmente, a gente tem que dar muitos nãos, porque às vezes tu desfoca do teu caminho que não faz sentido algum. Mais uma vez, eu reforço, é muito a ver com a tua identidade. Sim. Do tipo assim, cara, eu sou rei. Fui feito para reinar. Sim. Então, o que um rei faz? A identidade, Sou sábio, ponderado, estou gordo, emagreço. Exatamente. Se eu preciso gerar receita, gero receita. Se eu tiver que economizar, vou economizar. Se tiver que enfrentar coisas difíceis, vou enfrentar. É o arquétipo do governante. Ele sustenta, ele tem controle. E ele tem controle, inclusive, que é uma coisa que as pessoas pensam assim, isso aí é lei da atração. Não é lei da atração. É uma questão só de você entender que quando você pega um copo e você coloca ele para o lado, você está agindo diante do mundo. Então você tem que... O Steve Jobs, uma vez, ele falou uma frase, né? Você tem que entender que quando você toca num lugar, vai ter uma reação do outro lado e a gente não veio aqui para a Terra para simplesmente usar as coisas que as pessoas inventam. Eu posso inventar coisas. Adorei eu posso esse criar discurso coisas. Dele. Esse discurso é maravilhoso. E aí te faz pensar, caramba, eu vim para essa Terra para quê? Eu posso criar coisas, eu posso criar oportunidades. Deus foi o criador que criou tudo. Exatamente. Ele quer que a gente crie. Exato. Imagem e semelhança. É muito bom. Cara, e falando das lideranças brasileiras, você pega esse episódio do Thales Gomes, que ele falou assim, Deus me livre, mulher CEO. Eu li o texto. Sim. Mena, eu entendi o que ele queria dizer. Claro. Talvez eu acho que ele poderia ter ponderado. Porque aí entra, não, mas ele é assim, o coração dele é assim. Quem é a gente para julgar os outros? Eu não teria nunca falado daquela forma. Claro. Se eu tivesse numa posição respondendo uma caixinha, eu iria ser mais ponderado. Eu falo assim, cara, eu conheço várias mulheres CEOs. São boas pra caramba, mas tudo tem um preço. Perfeito. Qual o preço que você quer pagar? Foi quase o que ele falou, só que as palavras foram completamente... diferentes, e depois veio ali a questão do tipo, estou me retirando da... Pediu desculpas antes, né? Pediu desculpas, estou me retirando. Se fosse você, o que você faria? Eu não falaria como ele também. Eu acredito que eu seria mais ponderado se fosse eu nessa posição de CEO de uma empresa, porque tu tem que ponderar. É evidente que as pessoas elas vão espelhar, né? O que você fala em relação à sua empresa. A grande questão é que o que ele falou, eu assino embaixo. Eu também não teria uma mulher CEO. E se tivesse uma mulher CEO, a gente teria que... Porque quando fala, eu não teria uma mulher CEO, na verdade ele não está falando da mulher CEO. Ele está falando do preço que se paga. De tudo que envolve ser uma mulher CEO, que com certeza ela precisa encontrar um equilíbrio. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu tenho diversas clientes que são mulheres e CEOs. E muitas das clientes que são mulheres e CEOs, elas chegavam até mim e elas estavam acima do peso, elas não sabiam priorizar as coisas, elas estavam sem olhar para o lado mulher delas. Por quê? Porque aquele espírito de competitividade, e é quase na natureza selvagem, você perde
o prumo. A mulher, ela tem uma natureza que é uma natureza mais delicada, que ela é a natureza do cuidado. Só que quando ela entra como CEO, como uma líder, enfim, ela precisa começar a ser competitiva, ela precisa mudar a própria natureza, ela precisa começar a agir de uma forma diferente. E isso faz com que ela engorde, isso faz com que ela mude o jeito dela caminhar, isso faz com que ela mude a própria expressão ou ser mais reativa. Então, várias clientes chegavam até mim e o que a gente tinha que fazer? Basicamente, assim, ó, a mulher ela chegava e ela estava com um arquétipo do governante lá no alto. Nenhum homem vai suportar isso. Essa é a verdade. Porque se você está com uma mulher que é governante, ela está competindo com você. Acabou. Não tem relacionamento aí. Então, a mulher acima do peso, etc. Eu tinha que falar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a gente precisa trazer o equilíbrio e começar a trazer o arquétipo do amante para equilibrar. Tu não pode abandonar o governante, por quê? Porque você é uma líder, você é uma CEO. E a mulher pode ser o que ela quiser, evidentemente, né? Então, se você é uma líder, você é uma CEO, a gente tem que trazer esse arquétipo do amante para você não perder o lado feminino. Simples assim. O que o Thales falou, ele errou na headline. Ele errou no Deus me livre uma mulher CEO. Foi isso que ele errou. Por quê? Porque a partir daqui, a pessoa não lê mais com o racional. Ela lê com o estômago. A partir dessa headline, aquilo ali já tomou os nervos dela e ela não consegue mais raciocinar sobre qualquer tipo de argumento. Então esse foi o grande problema. O grande problema foi a headline. Se não tivesse aquela headline e todo aquele texto, tu pode ter certeza que seria uma outra história que estaria sendo contada agora. Então foi a headline. Por quê? Porque é topo de funil. Parece, se fosse intencional, o que eu faria? Essa headline é perfeita. Por quê? Porque ela vai nos dar muita audiência e a gente pode depois, futuramente, criar... É evidente, é melhor não fazer. Mas se fosse esse caso, era melhor assim, o cancelamento é a audiência. A audiência está vindo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma live de 4 horas, onde você vai começar a estruturar uma narrativa com mulheres CEOs, com empresárias, dando a visão delas sobre isso. E aí, no final, você vende um treinamento para mulheres. Dá para fazer tranquilamente. Isso é um funil que você está trabalhando. Muito bom. É melhor do que pedir desculpas. Só que daí, na minha visão, eles meio que pensaram assim, não, nós somos uma empresa grande. Nós precisamos agir como empresa grande. Só que a grande questão é que eles ainda não são uma Nike, eles não são uma Coca-Cola, não é... Eles nasceram do digital. Então, existem formas de enfrentar isso pensando numa estrutura de narrativa do digital. Muito e eles bom. não olharam para isso. Então, na minha visão, o pedido de desculpas foi errado. Por quê? Porque você acaba que você tem sua opinião, você tem sua crença, você é uma pessoa com personalidade forte, e aí, no final você fala, pediu desculpas por quê? Se ele ainda acredita naquilo. Eu não duvido que ele ainda acredite naquilo, não é possível. Por quê? Porque a visão pessoal dele, ele quer se casar com uma mulher que seja uma mulher dona de casa, dona do lar, que cuida dos filhos. E não é que a mulher CEO ela não pode fazer isso, mas ele colocou exatamente todos os pensamentos dele ali. Que, na verdade, não é que você não pode ser uma mulher CEO, mas que com certeza vai ter um momento que ela vai ter que priorizar mais a carreira, porque ela precisa de resultado. Então, ela não vai poder olhar tanto para o marido, ela não vai poder olhar tanto para casa. Isso vai acontecer naturalmente e é o tipo de mulher que ele quer do lado. Simples assim. Então, eu vejo como um erro o pedido de desculpas. Primeiro o erro, a headline, depois o pedido de desculpas e depois ser retirado ali do cargo de CEO, porque, na minha visão, isso tira força da marca G4. Porque a marca ainda está muito atrelada às personalidades que envolvem. Então, por exemplo, eu sou cliente da G4. Eu tenho vendedores que treinam lá. Tudo bem, eu já sei da qualidade deles, etc., mas isso me deixa com o pé atrás. De pensar assim, caramba, eles não conseguiram gerir isso, eles não conseguiram gerir essa crise, fazer uma gestão dessa crise, e ao mesmo tempo não mostrou ali hombridade de manter firme no mesmo pensamento e, de repente, só abafar um pouco, mas não pedir desculpas. E não é que você não tem que pedir desculpas pelas coisas que você faz errado, mas é que não teve nada errado ali. Inclusive, várias mulheres concordam com ele. Porque Verdade. Um cancelamento nunca é unânime. São bolhas. Só que você tem uma bolha que é controlada pelo mainstream, que é a bolha woke, e aí é evidente, vai fazer mais barulho. Mas do outro lado, você tem todos os clientes da G4 que concordavam. Diversos clientes. Eu tenho várias clientes mulheres que concordam com o que ele falou. E elas falam, eu sou CEO, eu sou uma empresária, e realmente teve um momento da minha vida que eu tive que entender, tá, beleza, para qual lado que eu vou, por quê? Porque isso está me fazendo mal, porque isso não vai ajudar a minha família. Eu tive que escolher. Verdade, muito bom ponto. Mena, voltando agora para você como homem de negócio.
E a gente é uma consultoria de expansão de negócios. Então, me ajuda. Então eu vou falar... eu quero falar sobre... Consultoria gratuita. Quero falar um pouco sobre suas fontes de renda. Legal. A tua empresa, a Mena Corp, ou Mena Corporation. Sim. O que você é? Um infoprodutor? Qual que é? O retrato é uma pintura de um quadro? Sim. A fotografia é um outro tipo? Se você pega Leonardo da Vinci, a gente estava falando do Guilherme Freire, o Guilherme Freire sentou aqui. Legal. A gente gravei com Taleb, com o Guilherme Freire, Legal. gravei com um monte de gente legal. Grandes pessoas, gosto de todos eles. E aí e se você for dar uma olhada, existem as fontes de receitas, Sim. certo? Se você pega Leonardo da Vinci tem umas análises críticas. Você vê isso no Brasil Paralelo também. Uhum. Tem lá alguns videozinhos que explica. Você pega exatamente quadros que foram feitos e pintados na mesma época, ao mesmo tempo, em países diferentes. Sim. Porque provavelmente o rei da Geórgia, V, contratou o Leonardo da Vinci para pintar algo, ao mesmo tempo que o rei do reinado do leste, do oeste da Rússia contratou. E aí, ao invés dele ir sozinho, ele foi e mandou um time treinado. E os historiadores acreditam que ele tinha mais de 12 pessoas que pintavam por ele. Sim. Então, quando você pega o retrato de 2 quadros super valiosíssimos no mundo, os traços são quase iguais. Entendi. Aí você fala, cara, é falso. Não, é Leonardo da Vinci, mas não foi ele. Sim. Foi o time dele. Um empresário. Ele foi um empresário lá. Foi um empresário, lá, né? Então, Diferente do Van Gogh. Então, tem coisa que Morreu dá para pobre. escalar, tem coisa que não dá para escalar, Exato. tem coisa que a forma de escalar ela é escalonável, não é exponencial, do tipo treinar pessoas para pintar por ti. Quais são as fontes de renda do Mena Corp? Hoje eu tenho 4 empresas, sendo que algumas dão realmente uma fonte de renda direta, outras é mais pensando no longo prazo, como por exemplo eu tenho uma charutaria lá em Legal. Goiânia com outros sócios, só que isso é pensando em longo prazo, né? Pensando em alguma coisa. Local físico. Um local físico, é uma charutaria que com certeza é a maior charutaria do Brasil hoje, Legal. em relação à qualidade, em relação a tudo. Vende online? Que é a Moscati. Não, Só presencial. só presencial, mas a nossa ideia sim é expandir para um e-commerce porque vai Não dar vende muito charuto holofote. cubano lá? Sim. Charuto cubano também, mas os charutos cubanos são bons. A única coisa São boa bons, de eu Cuba sei. são os charutos. É. Mas então. Aí tem o Moscati, né? E são bons mesmo. Então tem Eu tenho uma cliente que é cubana. Ah, é? Ela saiu de Cuba, chama Justice Terceirização, lá em Natal, são enormes. Olha. E aí, toda vez que eu vou lá, os dois são fantásticos. Brenda, um beijo pra você. Você fuma charuto? Não. Ah, não. Nunca provei, pra falar Nunca a verdade. provou? Não. Mas você não gosta de fumar? Cara, e o que acontece? Eu não fumo cigarro, eu só fumo charuto mesmo. Ah. Eu não tenho hábito, eu nunca... Pra mim, que sou leigo, eu acho bonito. Tu conhece a simbologia do charuto? Não. Olha que interessante, a simbologia do charuto ela é riquíssima. Na verdade, se você para analisar, não sei se tu já parou para pensar, mas, por exemplo, tu tem uma tribo na Ásia e tu tem uma tribo no Ocidente. E aí você percebe que como é que é o líder daquela tribo, né, da hierarquia máxima, pode ser um xamã, pode ser um cacique, ele vai ter o quê? Ele vai ter um cachimbo. Sim. Só que essas tribos, elas nunca se encontraram. E aí você começa a se perguntar, mas por que o cara tem um cachimbo? por que ele tem um cachimbo? Tu já se fez essa pergunta? É interessante. Eu vi o arquétipo do Popeye. Por que o Popeye tem um cachimbo? Sim. O cachimbo, na verdade, ele é uma leitura... Porque a primeira leitura do ser humano em relação à linguagem, ela é simbólica. O ser humano observava a natureza e ele tirava tudo da natureza. Então, ele observava tanto em referência comportamental como em referência simbólica. Ele olhava para tudo e ele começava a criar o entorno dele. O que acontece é que o cachimbo ele é envolto de 2 formas. Você tem a forma masculina, que representa justamente o cabo do cachimbo, e você tem a forma feminina, que é o que recebe. Uau. Então você tem essas 2 formas, essa é a primeira coisa, porque o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando fazer o seguinte: nós precisamos de alguma coisa para representar o quê? A comunicação com Deus. Olha a loucura. E aí você tem essas 2 formas que elas fazem o quê? Elas representam a união da vida. E aí eles pegam presente da natureza, colocam dentro dessa forma e eles fazem a fumaça. E a fumaça é a única coisa que ela
podia ascender ao céu vinda do ser humano. Você não tem limite, ela só vai. Por isso que na Igreja Católica você tem, né, você tem o incenso, você tem tudo isso. Por quê? Porque ela está indo nos ouvidos de Deus. É essa a representação da fumaça. E também é por isso que hoje em dia, se os antigos olhassem como está a modernidade, eles viriam o ser humano, o homem fumando cigarro, e o cigarro você traga. Então é uma conversa só com você mesmo, é uma conversa egoísta. O charuto você não traga, você só solta, nem entra. Então você puxa e solta, porque Entendi. é uma conversa. Entendi? É por isso que Spurgeon também falava, né? Eu vou fumar aqui em honra a Deus. É mesmo? É interessante, Que né? legal, que legal. Que Então tem legal. toda uma O simbologia. Charles riquíssima. Spurgeon fumava? Fumava charuto. É mesmo? E era super criticado. As pessoas falavam, como é que tu fuma? Tu é cristão, não sei o que lá. Ele falava, vou fumar aqui em honra a Deus. Vou fumar aqui, né, orando. É isso, entendeu? Legal. Ontem eu tava numa... Tem um grupo de networking que eu participo que tem muito presidente de empresa. Do tipo, presidente da Casas Bahia, presidente... E eu fui lá ontem, né? E eu sentei do lado de uma pessoa que tinha sido convidado. Falei, o que você faz? Ele falou, sou cantora. Eu falei, você é cantora? Cantora do quê? Ela falou, pop. Olha. Falei, é pop? E aí comecei a conversar com a moça. Eu falei, que mais que você é? Ela falou assim, sou evangélica e canto gospel. Eu falei, mas e o pop no meio aí? Não dá pau? Ela falou, até dá, mas eu adoro cantar pop, então eu canto pop mesmo. E a mulher cantava bem, é famosa Sim, e tudo mais, legal. interessante. Muito bom, gostei. É. Então, Tu tem a primeira Moscate. fonte de receita é isso. Como eu te falei, uma empresa que nós estamos iniciando. uma loja. Pensando a longo prazo, exatamente. E aí eu tenho a parte de retratos. Fica em qual cidade? A Moscate fica em Goiânia. Tá. E a nossa ideia é depois expandir aqui para São Paulo. E aí tem a parte de retratos, que sou eu como artista. E aqui entra uma coisa interessante também, porque da mesma forma que eu comentei que a mulher, quando ela tem o cargo de CEO, ela vai estar trazendo o masculino, o artista ele precisa trazer o lado feminino dele. E isso é muito interessante, porque o homem e a mulher, ambos têm o que o Jung chamava de ânima e ânimos. Sim. Que é tanto o lado presente Sim, feminino e o lado masculino. E você precisa encontrar esse equilíbrio dentro da natureza. E o homem artista, ele precisa o quê? Ele precisa, por exemplo, eu toco piano. Tem uma delicadeza ali. Tu tem que tomar um certo cuidado, tem que saber como que você vai pressionar. Enfim, tem várias coisas que você precisa fazer como artista. Eu já fui mágico também, e aí é uma questão de manuseio com baralho. Então tem várias coisas que o artista ele precisa ter, que, por exemplo, um homem completamente bruto não vai conseguir. Então você vê que tem que encontrar esse equilíbrio. E que foi o equilíbrio que eu precisei encontrar como empresário. Por quê? Porque como artista eu ia morrer pobre. Essa é a verdade. Então eu precisei trazer esse lado empreendedor. Então, segunda fonte de renda é fazer o retrato. A segunda fonte de renda é fazer o retrato. Então, por exemplo, falou assim, João, quero te contratar para você me retratar. Sim, aí eu tenho pacotes a partir de R$30 mil. Aí, aí vai de 30 até quanto? Até 150 mil. Beleza. Dependendo do projeto, até mais. Beleza. Então, essa é a segunda fonte, que é você. Que sou eu. Não é ninguém. Não é ninguém. Beleza. Qual a outra fonte? A terceira fonte são os retratistas certificados por mim. Que daí nós temos um estúdio. Então, você faz formação de retratista. Eu faço formação de tipo uma retratistas. escola de retratista. Eu tenho uma escola de retratistas, que daí já é a parte do digital online, mas eu tenho esses retratistas certificados que eles fazem parte do meu business. Então, esses retratistas certificados eu tenho em alguns estados. E aí, por exemplo, nós Ele fazemos... cobra menos. Ele cobra menos, ele Mas já é mais ele acessível. tem a tua mão. Ele tem a minha assinatura, como fui ensinado pelo João Mena e tal, etc. Ele dá um percentual para você. E dá o percentual para mim. Na verdade, a gente presta... Um afiliado. A gente presta toda essa assessoria. Por exemplo, o cliente vem até mim. A gente tem uma fonte enorme de clientes que vêm pelo digital. Então, por exemplo, hoje eu tenho mais de 40 mil alunos. Desses 40 mil alunos, muitos se interessaram em ser retratados por mim, mas muitos não tinham dinheiro. E aí o que a gente fez? A gente começou a encaminhar esses retratistas certificados e a gente faz toda a parte de estruturação, de atendimento, de jurídico, de contabilidade e a gente tem o percentual. Quantos retratistas você tem? Hoje eu tenho 3 retratistas. 3? 3. E você vai aumentar isso? A ideia é aumentar, só que eu prezo muito pelo cuidado da qualidade. Então a gente tem alguns retratistas em cada estado e eu estou abrindo um estúdio aqui em São Paulo. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter uma rotatividade maior em relação a esse estúdio. Legal. Qual é a quarta forma? Infoproduto? A quarta forma é o infoproduto, que é onde a gente tem realmente escala. Qual que é o ICP? Quem que é o tipo de cliente que compra o teu infoproduto? É o bom profissional. A gente coloca o quê? É o bom profissional que precisa se tornar um profissional valorizado. Ou seja, é uma pessoa física. É uma pessoa física. É o empreendedor. É o empreendedor, é o autônomo, é o advogado, é o médico. E aí é o tem arquiteto. tanto online quanto presencial. Tem tanto online como presencial, só que a questão toda é que no presencial eu já começo a
pegar clientes com um nível de consciência maior, que eles já têm outros desafios. O cara pode ter passado no teu curso online. Já Aí aconteceu. você chama para ir lá para Alphaville 3 dias. Eu vi lá no teu site. Novembro, né? Outubro? Outubro, no final de outubro, por exemplo, a gente tem o MPI, que são 3 dias, uma imersão, onde eu vou montar o movimento, o posicionamento e a imagem dessas pessoas. Então, eles vão sair com essa estratégia montada. A gente vai montar, são 100 profissionais. Então, esse é um exemplo, né? A gente tem também, além dos infoprodutos, nós temos também a parte presencial, de imersões. Mas eu coloco como infoproduto, não é um infoproduto, mas eu coloco dentro das estratégias do digital, né? Eu chamo de pilar educacional. Legal. Uhum. Pode ser digital ou presencial. Exato. Uhum. E lá dentro você vende alguma mentoria exclusiva, individual? Aí a gente vende um mastermind, que é o legado, onde esse mastermind ele é R$140 mil. E aí já é um acompanhamento de 1 ano. E é mais também pela questão da riqueza do network, em relação a deixar a marca no mundo. A gente trabalha bastante esses pilares, principalmente de movimento. O movimento é uma coisa que poucas pessoas falam, mas que é extremamente importante para o empresário. Legal. O movimento é aquilo que você cria para gerar influência. Então você precisa gerar influência, você precisa gerar comunidade, você precisa atrair mais pessoas. Cita exemplos de movimentos. Você tem movimentos religiosos, você pega o movimento católico, cristão, protestante, são movimentos. O MST é um movimento. O MST é um movimento, o nazismo foi um movimento. O movimento ele pode ser tanto usado para o bem como para o mal. É uma arma poderosíssima que realmente, se a pessoa utilizar para o mal, ela vai conseguir fazer um rebuliço. Protótipos de movimento que deram certo, eu vou talvez, você me corrija se eu estiver errado, o pobre vai voltar a comer picanha. Exato. É uma narrativa, mas criou um movimento. É uma narrativa que, na verdade, esses daí é justamente aquilo que eu falo. Pessoas, marcas têm slogan, pessoas têm opiniões. Então, você pega a pessoa pela sua opinião. Tem várias que essas são mais slogans, né? Slogans do movimento. Tá. O movimento é o movimento comunista, petista. Você tem ali em relação justamente a atrair as pessoas mais pobres. Eu fiquei olhando o Lula é muito bom, cara. Ele é extremamente... Ele ganhou e eu duvido bom. Que ele tenha um copy atrás dele. Eu duvido que ele tenha um cara que cria o storytelling. Essa frase veio dele, cara. Veio dele. Mas pelos anos de experiência em conseguir conversar com o pobre. Ele pega pelo estômago. Eu acabei de sair de uma alfaiataria, que é uma alfaiataria onde o traje ele começa por R$30 mil. Tem trajes de 80 mil, 100 mil reais. Tem pessoas que vão lá e compram 1 milhão em traje. Eu acabei de sair dessa alfaiataria. E esse é o alfaiate do Lula. Então, é picanha para eles, traje de luxo para mim. Né? Eu vi uma foto da família Castro, cara, na França, com um iate e tudo mais, e o povo morrendo lá em Cuba. É um absurdo, né? É isso. O comunismo é isso, né? Então, eles trabalham muito essa questão de empobrecer os outros para eles enriquecerem. Interessantíssimo. Me fala uma coisa. São essas as fontes de renda, então. Dentro dessas tuas fontes de renda, qual que é a tua visão para uma década? Olha, eu penso que a gente precisa... Na verdade, a gente está... A visão sua, da tua empresa. A visão da minha empresa. Primeiro que eu acredito que o digital ele tem se profissionalizado. Uma coisa que eu defendo muito, e eu defendo para todos os empresários, é o quê? Se você não tem personalidade, você vai morrer. E eu falo morrer como empresa. Se você para analisar as pessoas que passaram pelo digital, quem foram as pessoas que sumiram? São as pessoas sem personalidade, as pessoas mornas. Ou uma pessoa que não tem uma metodologia muito bem definida. Se você tem essas duas coisas, uma metodologia muito bem definida e personalidade, no digital, no longo prazo, você consegue, digamos assim, ter um crescimento. E aí você tem que se adaptar ao que vai surgindo. E a inteligência artificial, a gente tem que estar se adaptando a tudo isso aí e se renovando cada vez mais. Agora, eu como empresário, a minha visão é o quê? Eu quero cada vez mais descentralizar de mim algumas responsabilidades que hoje eu tenho em relação como criador de conteúdo e eu quero elevar mais o artista. Por quê? Porque o artista ele é intangível. Você não tem limite para quanto você pode cobrar por algo. Tanto que hoje eu cobro pelos meus retratos R$30 mil, 80 mil reais, 150 mil, só que é muito pelo meu posicionamento. Agora, se daqui a 10 anos, por exemplo, eu consigo crescer como artista, aí digamos, vou retratar um Trump, vou retratar grandes personalidades, o artista ele ancora o nome dele nas personalidades que ele retrata, então como retratista. E uma outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer é o quê? Começar a ir em alguns países e fazer retratos nesses países e criar, digamos, livros, né, quadros que eu possa vender esses quadros. Então eu tenho uma visão como artista mesmo, a longo prazo. Né? Como empresário eu penso que eu tenho que descentralizar justamente para ter pessoas competentes que
consigam levar essa parte do empresarial. Então, por exemplo, do digital, das outras frentes que nós temos, dos retratistas certificados. Agora, eu vejo que o meu nome como artista, ele não pode ser escanteado, porque é isso que, com certeza, lá na frente ele vai cada vez valorizar mais. E uma coisa que também eu defendo muito é o quê? Por exemplo, hoje você tem muitos vendedores de curso. E aí você olha para a profissão daquela pessoa, ela não tem uma profissão. O que ela tem é vender curso. E o que ela ensina não é o que ela aplica em outras pessoas. Ela só aplicou, de repente, vendendo curso. E eu não acredito muito nisso. Então, por exemplo, eu acredito que eu tenho que me manter como artista, eu tenho que me manter posicionando clientes, porque justamente isso me mantém aprendendo, me mantém crescendo e faz com que eu valorize ainda mais aquilo que eu estou vendendo no digital. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu vejo pessoas que elas vendem um produto, um infoproduto, e basicamente, eu não quero citar nomes, porque daí isso aí vai ser ruim. Mas, basicamente, elas vendem aquela narrativa, mas porque eu estou no backstage e a gente se conecta com muita gente, eu sei que ela nunca vendeu aquilo. Não faz nem sentido ela compartilhar resultados que não são dela ou uma mentira. Isso, na verdade, gera o quê? Um castelo de areia. Você cria esse castelo de areia e, no final, eu vejo que profissionais muito mais bem preparados, eles poderiam estar preenchendo aquele lugar. Então, por exemplo, você tem um histórico, você tem know-how, né? Você já geriu diversas empresas, você sabe o que você está falando. Agora, tem pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto, só que daí tu olha o histórico da pessoa. Cara, ela nunca participou de uma empresa, ela nunca fez nada. É que muitas ela vezes, leu um livro. É que muitas vezes o mais famoso ganha do mais competente. Isso é posicionamento, né? A imagem, ela vende. Sim. Só que eu defendo muito que isso não vai acontecer que nem aconteceu. Você tem a morte literal e você tem a morte simbólica, né? Aconteceu, contrataram aquela médica, que não era uma médica, era formada em farmácia, sei lá, farmacêutica. E ela aplicou o peeling de fenol lá e o cara morreu. Mas por quê? Porque ela aprendeu num curso, ela tinha, digamos assim, um marketing meio que ela fazia ali, tinha 200 mil seguidores e acabou, né? Matou um cara. Beleza, você tem a morte literal, mas você tem a morte simbólica. Às vezes você se junta com pessoas que não são de verdade, não são pessoas verdadeiras. E no final das contas é uma questão de tempo para você começar a ser corrompido ali por aquele sistema. Então, assim, como eu tenho essa visão de artista, que é uma visão de atemporalidade, eu penso muito a longo prazo. Bom. Então você tem que tomar um cuidado. Como eu sou retratista, o retratista ele acaba se atrelando a diversas marcas. Mas vai ter um momento que de repente eu vou retratar o Lula. Vai ter um momento que de repente, porque esse é o meu trabalho é retratar. Então eu vou acabar retratando diversas personalidades, inclusive personalidades que as pessoas odeiam, personalidades que elas amam, e acaba que é isso aí, né? O meu jogo é um jogo de longo prazo, pensando com uma visão artística, onde realmente o digital ele vai ficar em segundo lugar. Hoje, pensando em faturamento, lucro, o digital está em primeiro, sem dúvida. Infoproduto e tal. Então, o nosso desafio é daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, elevar o nome artístico, porque isso não tem limite. Muito bom. Sabe, irmão, eu não cheguei a te acompanhar, vou começar a te acompanhar para ver o teu posicionamento. Mas uma coisa que é muito forte, que as pessoas elas vão deixando de lado, assim, porque as pessoas falam inimigo em comum. Tá, beleza, inimigo em comum é uma coisa. Mas tem uma coisa no roteiro que a gente chama de vilão espelho. Cara, esse é um dos mecanismos mais poderosos para você atrair pessoas interessadas na sua história, em quem você é, na sua personalidade. A gente chama de vilão espelho. Vou te dar um exemplo. Filme do Batman, tu gosta de filme? Muito. Tá. Tem The Dark Knight, que para mim é um dos melhores filmes, que é a trilogia do Nolan. Um dos melhores filmes da minha vida. A trilogia do Nolan é sensacional. E eu gosto de Mandaloriano também. Gosto? Já. E o Heath Ledger, ele é impecável como Joker. Só que daí você olha... O melhor Joker da história. Com certeza. Só que daí você olha assim, imagina a história do Batman sem o Joker. É uma história que não é interessante. Então você tem ali o Batman, que representa a ordem, e você tem o vilão espelho. Por quê? Porque ele é o completo oposto. Ele representa o caos. Então, isso foi uma das coisas que me fez crescer absurdamente nas redes sociais. Por quê? Porque antes eu falava sobre a beleza, sobre a estética, sobre o posicionamento. Você começou a falar das coisas ruins. Aí eu precisei entender, mas o que as pessoas odeiam? Se eu falo sobre a beleza, eu tenho que falar sobre o grotesco. Eu tenho que falar sobre o completo contrário do que eu estava falando. E aí, a minha primeira sequência, que foi sobre a Anitta, eu ganhei 40 mil seguidores em 24 horas. A da Madonna, eu ganhei agora 300 mil seguidores em 24 horas. A gente teve 5 milhões de views nos stories. Ou seja, eu tive mais views nos stories do que seguidores. Eu estava com 800 mil seguidores quando eu fiz a da Madonna. E aí foi 300 mil seguidores, né?
E aí a parte da construção é justamente no final você resolver aquele problema. Então só que daí tem toda uma jornada. Se você pega o filme do Batman, existe toda uma batalha. E é a batalha que entretém. Sem batalha, né? Se você para olhar hoje, eu trouxe o grotesco. Não existe ainda uma conclusão, porque o grotesco está aí, não venci. E a gente não é tão simples assim, não é assim que funciona. Não, nem o Batman conseguiu vender o Joker. Exatamente, né? Ele acaba salvando o Joker no final porque ele tem os princípios dele. Mas o ponto é esse, é você trabalhar muito bem esse grotesco, é topo de funil, você atrai muita gente, então te dá autoridade e depois você vai trabalhando essas pessoas. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais de 1 milhão de seguidores, só que é evidente, tem muitas pessoas que não são clientes porque elas não são meu público em potencial. Mas para mim está tudo certo, eu quero ter elas. É importante que elas estejam lá, porque muitas das vezes elas enviam os meus conteúdos para um público extremamente qualificado. Sim. Como acontece. Então, Bom. Falando sobre negócios, voltando no teu business, cara, é muito importante o posicionamento do artista. Qual é o problema do artista? Porque estuda Leonardo da Vinci. Vou estudar. Agora que você falou, por que o Leonardo da Vinci se mandou bem? Escalou? Não, porque ele vendeu B2B. Vendeu B2B. Ele não vendeu B2C. Então, ele vendia para os reinados. Eu vendo para os empresários. Exatamente, é B2B. E quando você for escalar como artista, cara, você precisa se posicionar muito, vender para a empresa. Do tipo assim, ou uma coisa é o empresário, outra coisa é a marca da empresa. Né? Eu acredito que um reflete o outro, mas existe muito dinheiro na marca da corporativa, mais do que aqui. Hoje, quando alguém quer pensar em marca corporativa e quer colocar milhões de dinheiro, onde ele coloca? Pega uma agência de marketing, aí fala assim, querida agência de marketing. Aí vem um monte de cara com a cabeça woke e fala assim, ó, melhora a venda do Doritos aqui. Melhora a venda do Burger King aqui. Uhum. Aí você vê discrepâncias. É por isso que a narrativa que eu utilizo do posicionamento de imagem é uma percepção de valor muito maior para o empresário do que retratos. Se eu falo só retratos, você não vai enxergar valor. Você até pode pensar assim, beleza, um retrato, que nem eu já retratei, por exemplo, por contrato, eu não posso falar o nome, mas um multibilionário de 90 anos, que tem um histórico empresarial absurdo. A grande questão é que ele me contratou para o retrato, pagou R$80 mil e eu só fiquei meia hora com ele. Ali eu tô no nível artista, entende? Ele me contratou por meia hora para retratar ele e me pagou R$80 mil. Cara, para mim isso é excelente, é incrível. Agora, o empresário, ele não vai ter essa visão do retrato. Por quê? Porque o retrato, ele tá no legado. Ele tá na atemporalidade. Ele tá na marca da história. O posicionamento é uma coisa mais imediata. É uma coisa que busca resultado. Então, você precisa de uma imagem para rede social. É posicionamento. Boa. Entende? Tu vai utilizar o retrato, mas é posicionamento. Eu caminhei com grandes agências de publicidade. Não estou falando para você virar uma agência. Sim. Que eu nem viraria. Mas você tem uma oportunidade muito grande na tua mão de ser a pessoa de criação de marcas corporativas para empresas que querem se posicionar totalmente contrário ao mundo woke. Sim. Então, em outras palavras, eu, empresário, dono de uma empresa, por exemplo, Colormac de Tanquinho, falo, cara, eu vou usar uma agência de marketing ou vou usar uma agência de marketing que ela é direcionada pelo diretor de arte Mena. Sim. Cara, eu prefiro esse cara aqui porque ele se posiciona. Hoje as pessoas, elas contratam a agência e falam assim, quem que é o diretor criativo? O diretor criativo é fulano. O diretor criativo é fulano. É fulano. Eu falo, cara, não vai com essa aqui não. Vai com a África, que o diretor criativo é o Nizanguanais. Ele vai fazer a Vivo funcionar. Mandou muito bem na Vivo. Vai fazer o Itaú. Eu sou amigo do diretor da maior conta de publicidade do Brasil, que é o Itaú. Olha. Ele sentou aí também. Que legal. E aí eu vejo que... Só que eles bebem de fontes, que são fontes que o mundo agora está falando assim, cara, tem alguma outra fonte para eu beber? Nessa esfera da sociedade não tem alternativa. Então eu acredito que Deus libera para nós... a gente entregou as esferas. O que são as esferas? Esfera da educação, esfera das artes e entretenimento, esfera dos negócios, esfera da família, esfera da igreja e esfera da saúde. Então, você pega artes e entretenimento. Bicho, quem são os mais famosos? Você vai lá, você pega Balenciaga, você olha tudo desconstruído. Doideira.
a gente perdeu a liderança dos topos da esfera da arte e entretenimento. Não tem mais uma escultura de Michelangelo. É muito pouco. Só tem cultura woke. Então a gente perdeu. Então a gente tem que voltar a escalar. Você pega negócios, cara. Vai falar numa empresa assim, eu não concordo com o ECG, eu não concordo com isso, eu não concordo. Você é cortado. Você pega a esfera da política. Cara, olha o que aconteceu com a política. Cadê só agora que está tendo um Bolsonaro? Só agora que está tendo o Nicolas Ferreira? Só agora que está tendo um Gui lá de Curitiba? Gui Kilter, que está se posicionando só agora. Então a gente perdeu a esfera da política. Quando a gente entra em todas as coisas da educação, a gente deixou tomar, é uma guerra. Não é que estamos aqui, não. A gente deixou tomar. Foram anos e anos de letargia que fizeram com que as esferas da sociedade foram tomadas por outro tipo de cultura e agora a gente tem que ganhar espaço ou ficar quieto. Então, nisso, você pode ver de duas formas. Você pode ver do tipo, é muito impossível, o mundo vai continuar desse jeito, ou você fala, eu não aceito isso, a esfera da educação vai ser administrada por bons educadores, a esfera das artes e entretenimento, os caras vão voltar a ter arte sacra, vai começar a ver a escultura de Maria, Jesus Cristo ali pintado de um jeito diferente. Cara, perdemos. Sim, com certeza. E é isso, é uma guerra cultural. E eu vejo o seguinte, eu fui mês passado num alfaiate, eu visito muito alfaiates, fazem parte do meu negócio. E aí o alfaiate me agradeceu, falou, João, obrigado por estar trazendo a alfaiataria de volta. Eu não sou alfaiate, eu sou um profissional da imagem, trabalho com retratos, mas é essa a questão. Veja, está envolvido em todo o comportamento humano. Se você para analisar, homens hoje, é difícil tu não ver um homem usando bermuda. Não, você vê a propaganda da Calvin Klein? Não vi. Tem uma propaganda muito boa. Tem assim, Calvin Klein, 2002. Tá um homem bonito abraçado com uma mulher bonita. Aí você coloca assim, Calvin Klein, 2023, cara. Tem uma mulher vestida de cueca, um homem vestido de calcinha e sutiã. Mas é propaganda deles? Não, isso aí é zoeira. Não, é verdade. É verdade? E o homem gordinho é a mulher ali na frente. Não, bizarro, bizarro. E a grande questão é essa, é que você tem que trazer de volta no comportamento. Por isso que eu acredito muito na marca pessoal. Eu acredito muito na marca pessoa. Eu quero pegar a pessoa e eu quero voltar para a tradição. Muito bom. Trazer o comportamento de volta. Só que a vestimenta, por exemplo, ela envolve a personalidade, ela envolve o comportamento, as músicas que você escuta, o que você admira, o que você gosta. Às vezes a pessoa gosta de uma coisa que não faz sentido nenhum e ela nem parou para se perguntar por que ela gosta daquilo. E ela tem que saber, o que eu estou alimentando? Será que eu estou alimentando mais o meu lado animal ou será que eu estou alimentando mais o meu espírito? O que eu estou alimentando? Se você pega, por exemplo, funk. Cara, o funk é rítmico apenas, é o lado só lá da requebrada, é da cintura para baixo, é completamente animal. Diferente de uma música erudita que você vai, né, contemplar e ali você abre uma janela para o céu e você alimenta a sua alma. É completamente diferente, né? O teu lado almático e não o lado animalesco. Sim. É evidente que dentro da comunicação o que eu vejo é o seguinte, eles criam uma estratégia muito pobre, pensando na massa, pensando na pessoa comum e é só isso que eles pensam. Eles não acreditam digamos assim, levar a pessoa de um ponto para outro. Não existe isso na comunicação atual woke. Não é levar a pessoa de um ponto para outro, a não ser regredir. Tu está tirando a pessoa de um ponto que ela pode evoluir para ela cada vez mais encolher para o animal. O diabo, ele veio para roubar e destruir. Exato. Então ele quer desconstruir a construção divina. Exatamente. Ele quer desconstruir tudo aquilo que parece Deus. Por isso que falam que o diabo é 666. Vou te explicar. Porque qual que é a perfeição? 777. Sim, exatamente. Então ele vem sempre no 666. Tudo aquilo que tipo não é... Tudo que é oposto. Tudo que é oposto. E eles tentam inverter tudo. Você pega, por exemplo, a cruz. Veja que hoje Madonna usa cruz, Lady Gaga usa cruz, todo mundo usa cruz. Por quê? Porque eles querem misturar o sagrado com o profano. E também eles tentam corromper os símbolos verdadeiros. Você tem a cruz invertida, que hoje é um símbolo do satanismo. Se tu tem uma cruz invertida, vão achar que tu é satânico. Mas não, era para ser um símbolo de humildade. Por quê? Porque Pedro morreu crucificado, mas ele não quis morrer como Cristo. E ele... A mesma coisa tudo, tipo o álcool. Deus criou o vinho para que a gente pudesse se alegrar. Aí veio ali, aí você já perde você manguaça, você perde o equilíbrio. O sexo dentro do casamento. Exatamente. Né? E tudo vai se corrompendo porque o ser humano tem uma escolha. Ou ele segue a Deus ou ele segue ao diabo.
E é preto no branco. Muito legal, muito legal. E me fala uma coisa, você nunca teve vontade de, assim como você tem uma loja de charuto, ter uma loja, uma alfaiataria? Sim, eu tenho essa vontade. Eu já pesquisei o mercado, a gente está analisando algumas questões, mas realmente é um outro mercado completamente diferente do que eu tenho o domínio hoje. Completamente diferente. Mas tem um potencial extremo, porque uma vez eu escutei uma pessoa falando isso. Se você acredita que tem um problema, é porque você deve ter a solução, porque você está vendo aquele problema. E hoje eu vejo que nós temos um problema que você não tem roupa de qualidade no Brasil para homens. Por exemplo, eu vou na Itália. Cara, eu amo a Itália. A Itália você encontra assim, as melhores roupas e você já encontra a pronta entrega. Tu sai vestido da loja. Hoje não. Para você ter uma roupa boa, você precisa fazer sob medida, tem que esperar um mês. Entende? Não é uma coisa rápida que às vezes, eu preciso fazer uma palestra. E aí você vai num lugar, só vai ter lapelinha fina, não vai ter nada que te vista como um homem mesmo. Então eu penso que sim, existe um mercado que nós podemos atingir e trazer uma filosofia que mostra essa parte conceitual do que é o homem verdadeiro, o cavalheiro. E eu acredito que tem um grande potencial, mas é uma coisa que eu estou estudando ainda. Muito bom, muito bom. A gente tem uma empresa a gente fez a expansão de uma alfaiataria. Legal. Lá em Natal. Olha. O cara é muito bom. Que bacana. Excelente, chama Lapela. Uhum. E aí ele é muito estilo... eu não sei entrar na tecnicidade, mas a gente entrou dentro da empresa, entendemos quem ele era, criamos ali modelos de crescimento da empresa dele. Muito legal porque o negócio dele é a pessoa entra, faz a barba, tem vinho, tem todas as bebidas, deve ter charuto. Aí a pessoa ali ao mesmo tempo tem uns pinballs e ali tem a alfaiataria. Então é um momento onde o homem vai lá e ele tem um completo playground, se conecta com as raízes dele e sai de lá com um terno novo. É até interessante porque antigamente o que acontecia? O pai levava o filho com 15 anos para uma alfaiataria. Aquilo era um rito de passagem, onde ele estava dizendo, você vai deixar de ser moleque e você vai virar homem. Exatamente. Hoje você não tem homem. Por quê? Porque está todo mundo de bermuda o tempo inteiro e a vestimenta ela é um reflexo da sua personalidade. Então, acaba que a maneira que você se veste, ela identifica, sim, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não cuida das coisas, uma pessoa que não tem hombridade. E, de fato, mas aí você está julgando o livro pela capa. Sim, nós julgamos o livro pela capa e a grande questão é que você não só julga o livro pela capa, mas, normalmente, quem teve um apreço pela capa, ela tem um apreço pelo conteúdo, pela substância daquilo. Então, eu vejo que a questão da vestimenta, ela fala muito sobre a pessoa. É realmente a cristalização da personalidade. E se você não... hoje você ainda tem a debutante. Na debutante você tem toda aquela simbologia do anel. Né? Você vai virar mulher, mas você vai continuar respeitando o seu pai. E hoje você não tem mais do homem. Está sempre se vestindo igual moleque, sempre se vestindo igual criança. Acaba que a pessoa ela não tem um norte ali na Você pensa assim, né? Com quantos anos que a Virgem Maria concebeu Jesus, você sabe? Não, com quantos anos? Segundo os historiadores, entre 12 e 14. Olha só. Quantos anos que Davi foi rei? Ele foi ungido rei com 12. Então hoje a gente quer ser homem com 32. 32 anos para sair de casa, né? Da casa dos pais. Você pega Michelangelo, com 21 ele já tinha feito uma escultura que é difícil encontrar na humanidade hoje. A gente regrediu, cara. Exato. A gente regrediu muito. Por isso que a gente precisa de pessoas para subir o nível. Por isso que a gente tem que ter... Eu chego no coreano, cara, a segunda geração é um problema. Mas a geração que eu trabalhei, eu chegava no jovem, mais ou menos assim, tá? Cara, você vai abrir uma empresa? Eu falei, aonde você vai abrir? Coreia, Venezuela... Paquistão, Rússia e Brasil. Eu falei, peraí, como é que é? Você vai abrir uma empresa em tudo isso? Ele falou assim, dá o mesmo trabalho abrir aqui em qualquer outro lugar. Então, do início, ele já começa grande. Incrível. Então, e é uma questão de mentalidade, apenas. É só mentalidade. Quantos anos? 21. Aí você fala, não, tem algo errado. Aí a gente chega aqui no Minas, vai abrir o quê? Não, eu vou abrir ali uma família, uma lojinha. Cara, dá raiva. Sim. Tanto que tem uma frase que eu falo assim, ficar pequeno dá muito trabalho. Ter só uma charutaria, com todo respeito, dá muito trabalho. O ideal é ter várias, né? Várias, porque você gera... O mesmo cara de RH cuida de 10. Sim. O mesmo compra de charutos, você economiza no custo de compra, porque você vai ter 5. Você usa aquilo lá para poder espalhar a tua marca, a tua cultura. Sim, faz todo sentido. Né? Realmente. Por isso que quando você vai no campo artístico,
você precisa dar um jeito, por exemplo, por isso que eu perguntei, quantos retratistas você tem? Cara, é urgente, talvez não utilizando a tua marca, mas você formar mais retratistas. Sim. Para o cara ter uma Você profissão. veja que o fotógrafo ele tem um problema que não é nenhum um problema técnico, mas é que a arte hoje ela está envolvida muito nesse mundo woke. Só para você ter ideia, eu tenho 400 alunos fotógrafos. Caramba. E eu tenho 40 mil alunos profissionais. Por que isso acontece? Porque eu sou cancelado direto pelo mundo da fotografia, pelas coisas que eu falo. Entende? Então, tu entende que é uma questão de ideologia. É verdade. Né? Eu não tenho como ter tantos fotógrafos qualificados assim, porque os fotógrafos que eu tenho qualificados não é só uma questão relacionada à técnica, mas é uma questão de estar alinhado nos mesmos princípios e valores. Senão não faria muito sentido. bom. Excelente esse bate-papo. A gente está indo para o fim. Tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de conversar com você? Sobre marcas, tá? Marcas e líderes. Sim. Então eu quero voltar ainda na questão do arquétipo que a gente começou. Então quando eu falar de alguns personagens, quando eu falar de alguns filmes, etc., eu queria que você trouxesse a nossa lembrança, qual é o arquétipo dessa pessoa e assim por diante, tá? Então a gente vai começar com... Eu gosto muito de Star Wars. Sim. Os últimos vídeos, a Disney foi lá e botou cultura woke. Total. Destruiu. Total, destruiu. Mas tem alguns que dá para... Paulo falava assim, me tragam os livros. Sim. São Paulo falava, me tragam os livros, eu vou ler, o que for bom é bom, o que for ruim eu tiro. Sim. Né? Então, se a gente pega o Luke Skywalker, qual é o arquétipo de um Luke Skywalker? Arquétipo do herói. Do herói. Ele é arquétipo do herói e a questão toda é que toda a jornada do herói completa, né? O George Lucas foi um dos primeiros a utilizar a jornada do herói completa dentro da narrativa cinematográfica. E é por isso que fez tanto sucesso, né? Então, o arquétipo do herói é ali muito forte. E é evidente que depois ele tem uma evolução para o arquétipo do sábio. Então, nos últimos filmes, ele já está... Nos filmes ruins, né? Mas ele aparece já ali como uma figura de Obi-Wan. Né? Ele já evoluiu. Normalmente, quando você tem essa evolução arquetípica da jornada, você começa ou como herói, se torna ali... Na verdade, você começa assim, ó, a jornada arquetípica, tá? Comum. Ela é órfão, pessoa comum, explorador, herói, e se tiver a evolução, ele se torna ou sábio ou mago. Parece a história de Jesus. Exato. Órfão, Exato. né? Filho de Deus, sei lá. Exatamente. Só que o Jesus Cristo... o Jesus Cristo ele tinha todos os arquétipos. Na verdade, todos nós temos todos os arquétipos. Né? Temos todos os arquétipos. Mas Jesus ele tinha ali todos os arquétipos. Eu ia falar, Jesus não foi pessoa comum, mas ele foi. Né? Ele foi todos. Muito bom. Outro exemplo, o Mandaloriano que a gente estava falando. O Mandaloriano, eu gosto da história dele. Sim. É um cara que é um justiceiro. Sim. Ele vai e ele recebe recompensa para pegar os monstros. Ele tem uma personalidade, teoricamente, do tipo quase Batman. Sim. Só que em algum momento ele encontra o Baby Yoda. E ele vira amigo do Baby Yoda e pega aquele... E aí eu assisto ele como guerreiro. No meio do filme para o final, quando ele começa a se relacionar com uma criança, eu já vejo ele um pai. Interessante. E aí você tem, na verdade, dentro da questão arquetípica, existem vários arquétipos. Né? Então você tem grande mãe, você tem trickster, você tem vários arquétipos. Né? Inclusive os 12 arquétipos, uma coisa muito errada que todo mundo fala, os 12 arquétipos de Jung. Não, Jung nunca trabalhou esses 12 arquétipos. Esses 12 arquétipos eles vieram justamente por uma construção de marca. Entende? Dentro da narrativa cinematográfica, você tem diversos outros arquétipos. Só que a grande questão é que a gente tem que pensar muito no seguinte: o principal ele sempre vai ser o protagonista. Ele sempre vai ser o herói. Sempre. Mas ele tem nuances de outros arquétipos. Ele pode ter a nuance do rebelde. Ele pode ter a nuance do governante como protagonista. Entendi. Entende? Então você tem as nuances dos arquétipos, mas ele sempre vai ser o herói. Ele sempre vai ser o protagonista. Porque faz parte da narrativa arquetípica daquele filme. Então acredito muito que é isso. Que ele tem bastante dessas nuances do rebelde e depois ele traz nuances de governante. Neymar. O Neymar é cara comum. Pessoa comum. Pessoa comum, bobo da corte. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu já vejo o Cristiano Ronaldo como uma posição mais de lideranças, mas o ponto é o seguinte: comparado com o Neymar, se você pega a personalidade, ou seja, a imagem do boleiro, porque uma coisa é o boleiro, é o jogador de futebol, e ele tem uma imagem muito de herói, pessoa comum. São essas as duas imagens. Se tu pega, por exemplo, hoje, se eu tivesse vestido aqui com uma camiseta de time de futebol, uma bermuda e é o teu uniforme de jogar, só que isso já está muito ligado à popularidade, ao popular. É o mundo popular, então é muito cara comum.
que não é uma coisa negativa. As pessoas às vezes têm essa visão, né? Então quer dizer que o cara comum é incompetente? Não, não tem nada disso. É uma questão imagética. Você conecta ele com a massa, entende? Se você conecta com a massa, diferente de um governante que você desconecta da massa completamente, esse é o ponto, né? Uma vestimenta como essa, ela desconecta da massa. Uma vestimenta bermuda, tênis de corrida, conecta com a massa. Entende? Verdade. Legal. O presidente da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, eu vejo ele como uma imagem fraca, não é uma imagem de liderança, não é uma imagem de governante como a de Trump, por exemplo. Ele era comediante, né? É interessante isso. Então ele tinha muito do bobo da corte e eu acredito que ele trouxe muito isso para a personalidade e acabou ficando pessoa comum. Então é muito pessoa comum. Cara comum. Arquétipo do cara comum. Aí eu selecionei mais alguns aqui que eu queria que você falasse agora um pouco sobre marca. Tá. Então eu vou pegar alguns exemplos clássicos. A marca do Burger King. Tá, pensando na marca do Burger King mesmo. Olha, eu vejo que o arquétipo atual do Burger King, porque se tu para analisar, eu sei que vai parecer que eu estou repetindo em relação à questão do arquétipo da pessoa comum, mas essas marcas que elas são extremamente populares, elas utilizam muito de uma linguagem peculiar que é o quê? Cara comum e bobo da corte. O cara comum e bobo da corte, o Burger King usa muito, tanto na comunicação da marca quanto como nas propagandas, tudo. Né? Você vê lá a questão do Kid Bengala, né? Então ele sempre tenta fazer uma coisa que é engraçada, porque conecta. O do Procon. Exatamente. Então, o Procon foi bom. Foi bom. Tem coisas que são... realmente faz parte. Essas marcas, elas precisam se conectar com o público comum, que é a massa. Não tem jeito. É um hambúrguer, é uma coisa que tem que ser baratinha e tal. Não é uma coisa para... Não é um hambúrguer gourmet lá que vai custar R$60. Às vezes o hambúrguer vai custar R$13. E é isso, acho que é isso. Não, legal. Eu não como hambúrguer. Ferrari e Porsche. Ferrari e Porsche é mais governante. Aí, por exemplo, tu pega uma Rolex, tu pega uma Ferrari, uma Porsche. Só que existe uma coisa que eu ensino que é relacionado às sombras arquetípicas e você tem todo um leque de possibilidade, né? Você tem ali a parte luz e a parte da sombra. E é como se fosse uma temperatura que ela vai subindo. Então você tem o extremo do governante e você tem o governante que está iniciando e você tem a sombra do governante. Então as marcas elas podem através da narrativa, criar a intensidade que elas querem relacionada aos arquétipos. Então, por exemplo, uma Ferrari, se você para analisar o símbolo da Ferrari, que é um cavalo, você tem ali, e esse cavalo ele tem uma representação arquetípica muito voltada para o guerreiro, mas ao mesmo tempo a comunicação da Ferrari ela está se comunicando com pessoas que ganharam vida. Pessoas, muitas das vezes, eu não sei como funciona o mercado hoje, tu pode até falar melhor sobre isso, mas a Ferrari hoje ela conecta muito com o novo rico e ao mesmo tempo também com o old money, né? Então ela tem essas duas conexões, diferente da Porsche. A Porsche eu vejo mais como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é novo rico total. Não sei se tu vê dessa forma. É que a Porsche tem que tomar cuidado, que a Porsche está popularizando aqui a no Porsche Brasil. tem que tomar cuidado, principalmente por causa das baterias, de pegar aquilo que é um símbolo de robustez, de confiabilidade e fazer só carros 100% elétricos. Então, se você pega o maior fiasco da Porsche, é o Taycan, sim, que é 100% elétrico. Que é 100% elétrico, ninguém quer aquilo lá. Você entra, é o preço de um carro comum quase. É verdade. Você fala, cara, o que eles estão fazendo? E é um design bonito, né? Mas... Aí você pega a Mercedes indo no mesmo caminho, começando a fazer tudo elétrico, ESG e sempre a cultura woke. Cara, onde cultura woke coloca a mão dá ruim. Pois é. E essa é a questão, né? Eu gosto muito de carro. A Ferrari se manteve. Ferrari se manteve. Lamborghini também se manteve. E eu gosto muito de carro antigo, inclusive. Eu tenho um carro antigo, um Dodge Challenger 1971. Uau! Eu gosto muito porque justamente tudo isso que envolve trazer o tradicional, né? E eu tenho uma Porsche e um Dodge. E quando eu entro nos dois, são arquétipos completamente diferentes. Enquanto você tem ali o Dodge Challenger 1971, que é um carro imponente, ele tem toda a estrutura de um carro mecânico antigo, etc. Só que eu entro nele, você já traz um senso de rebeldia, você já traz um senso completamente diferente do Porsche, que eu estou confortávelzinho ali. É outra história, entendeu? Então, eu acho interessante porque não é só uma percepção de marca, é o que a pessoa sente dentro. Quais cores são os carros? O Porsche é azul e o Dodge é preto. Mas Challenger. é SUV ou é Sport? Então, o Dodge, ele é Sport, ele é como se fosse ali um carro esportivo dos anos 70 e o Porsche é um SUV. Tá.
Então, o SUV é pro teu dia a dia Pro dia a dia, e o Porsche vou andar pra de brincar. domingo. Domingo, mas eu pretendo ter uma coleção de carro antigo, eu gosto muito. Ah, muito legal. Mas tu vê, como a marca, ela não é só uma questão de envolvimento relacionado a como que nós vamos nos comunicar. Quando a gente define um arquétipo, é sempre pelo outro. E não pela comunicação da marca em si, mas pela conexão com a outra pessoa. Então não tem como você comprar uma Ferrari e você entrar e a tua percepção ser diferente da marca. Ela tem que ser a mesma quando você está com o volante. O que ela te passa? Cara, ela te passa poder, ela te passa força. Então não pode ser pessoa comum, ela tem que ser governante. E quando você entra no carro, tem que ser governante. Entende? Um pouco de rebelde. Tem que trazer esses elementos para o design, para a ideia da marca. Muito bom. Eu fiz um estudo de Primal Branding Legal. para mim. Então, eu peguei, estudei Primal Branding no detalhe, gostei do conceito de Primal Branding, né? Onde você precisa ter uma marca, você precisa ter um rito, você precisa ter uma crença, Código de identificação, precisa ter várias coisas. um inimigo, Sim. etc. E eu comecei a pegar o Dema como consultor. Uhum. Então, eu vi lá. Eu tenho um rito. Eu tenho uma crença, ficar pequeno dá muito trabalho. Tá. Eu provo por A mais B na minha metodologia que Deus fez a gente para crescer. O homem que não quer crescer não está cumprindo o papel dele. Legal. Tá? Segundo ponto, meu inimigo comum, empreendedor de palco. Sei que você mora em Alphaville, mas você pega lá em Alphaville, lá tem um monte de cara que estão vendendo cursos de 60, 100 mil, 200 mil. Nunca fez o que ele está falando. É o que eu comentei aqui. Mas eu adoraria pegar nomes famosos e jogar lá e falar assim, olha o que esse cara está falando. Ele tem uma empresa de curso só. Né? Eu não, eu cuidei de bilhões de reais. Diários. Não é assim, tipo, sabe quando tava o Luciano Hang na CPI? Os caras assim, ei, Luciano Hang, aqui me fala que você fez um faturamento de 5 milhões. Ele falou, não, meu amigo, eu faço 30 milhões diário. Então, aquele que fez bilhões anda numa velocidade diferente do que faz milhões. Sim. Então, eu tomo cuidado para não me expor e me queimar com um monte de gente de lá. Então, eu tento falar de forma genérica o meu inimigo comum. Meu inimigo comum são consultorias tradicionais ou o cara que está ali empreendedor de palco. E, cara, você não precisa de mais uma mentoria. Sim. Você precisa de alguém que vai dentro do teu negócio, analisa seu negócio, você precisa de um consultor. Excelente. Né? Outra, a transformação. A empresa, o cara está lá triste, cansado, não aguenta mais, etc. Eu venho e tento ser a solução disso, eu vou aprender contigo isso daí. Né? Legal. E eu também tenho um ritual. Qual é o ritual? Eu faço uma Power Monday e agora eu estou criando outros rituais. O que é Power Monday? Power Monday é o seguinte, eu sempre acordei muito cedo. Então eu criei uma rotina de acordar todas as segundas às 3 da manhã. Então eu acordo às 3. Eu faço 1 hora de oração. Depois eu leio 1 hora de livro. Depois vem algumas pessoas na minha casa, personal trainer, colaborador, cliente, etc. E às 4h45 a gente sai para treinar. Às 4h45. Porque eu falo que nós temos que começar a semana com uma vitória física, espiritual e mental. Excelente. Só que eu durmo às 8 de domingo. Então já vou apagando a luz, acabou 7 horas, já tem que estar pronto para ir para a cama. E você expande esse ritual para os teus seguidores? Expando. Eles me acompanham, mas ninguém quer acordar às 3 da manhã para ir lá para minha casa. Começou com 1 pessoa, 2 pessoas, etc. Nessa segunda deu quase 10. Olha, legal. E aí os caras entram lá e aí eu começo a ver que as pessoas estão postando assim, Demi, eu estou no meu Power Monday aqui em Cuiabá. Eu estou no meu Power Monday. Mandei registrar a marca, Power Monday. Legal. Falei, cara, isso aí pegou. Aí eu falei, cara, eu falo de alta performance. Então eu tenho que ser a referência para... Todos os níveis. Todos os níveis. Aí eu falei assim, cara, começar, todo mundo começa. E terminar, ninguém termina. Sim. Então eu falei, vou fazer a Power Friday. Então vamos lá. Power Friday, 3 da manhã na sexta. Entendi. E não sei se isso posso considerar um ritual. Não tem a ver com o negócio. Tem a ver do tipo, cara, esse tipo de postura a gente tem que ter dentro da empresa, sabe? Uma coisa interessante, esse é um ritual que ele exige muito da pessoa. Você deveria também ter um ritual simples. Algo que seja replicável por muitas e muitas pessoas. Ah, boa. Entendeu? Um ritual... Anota aí, Marcelo. Anota aí. Que você poste, muito por exemplo, bom. um story com uma frase e todas as pessoas comecem a replicar isso aí. Você tem um. A gente está criando vários.
Fiz um hoje. Eu fui no alfaiate lá, a gente colocou lá uma frasezinha, né, relacionada à vestimenta. E a gente está criando esses rituais, mas são crenças que primeiro você tem que instalar em você. Você já tem elas naturalmente, só que para você transformar num rito, você tem que ter muita clareza em como que você vai comunicar isso diariamente, né? Então, qual que foi que a gente colocou? O novo começa com o que você veste. Então, assim, é uma coisa que representa um rito de passagem e sempre que a pessoa ela quer um projeto novo, tem que começar pelo que ela veste. Tem que começar pela intencionalidade do que ela veste. Então, assim, eu gosto muito de falar que não é só sobre beleza, não é só sobre ficar bonito, né? Uma coisa é você receber elogios, agora outra coisa é dinheiro no bolso, né? Outra coisa é você fazer aquilo acontecer e virar um negócio próspero. Mas a pessoa tem que começar pela vestimenta. O MPI, por exemplo, eu fiz 3 trajes específicos para o MPI, que é esse minha imersão. A gente vai ter um lançamento agora, eu fiz um traje específico para o lançamento para virar uma marca. Então, cada cor tem um simbolismo, cada cor tem um significado. E a gente tem que pensar isso e estender para toda a nossa vida. Né? Cara, eu tô pensando em parar de usar o Dema, vou voltar a usar Demetrius. Demetrius é extremamente poderoso, é forte. E eu tenho medo de afastar mais presença. ainda o empresário simples, cara. Não posso afastar o empresário simples. Eu acho assim que tu tem que usar os dois. Só que você tem que saber em qual funil tá o que você está comunicando ali. Então, o Demetrius ele tem que ser para uma camada. O Dema ele tem que ser para outra camada. Tem que ser para o cara próximo, o cara que está vindo no podcast, entende? Agora, para os outros lá que não tem acesso a você, é Demetrius. Né? Aproveitar que o homem está aqui, vou criar uma roupa só para... A roupa tem que ser a representação, a extensão da marca, né? Legal, muito bom. bom. Eu vejo, por exemplo, assim, olhando você. Você acertou muito na lapela pique, ela é mais agressiva, né? Acharia interessante ser uma lapela 1 centímetro maior, né? Então uns 12 centímetros, 13 centímetros. Eu sou muito a favor da lapela com presença, né? Isso dá mais poder ainda. E eu não sei se você costuma usar gravata, mas é uma coisa que eu gosto, digamos assim, eu acho interessante para o homem de negócios. Não só usar gravata, mas em alguns momentos específicos, não sei se você gosta, mas é interessante, é uma coisa legal de voltar. Aí. Bota aí, vou voltar com isso aí. Quase ninguém mais usa. Isso marca bastante. Eu fiquei sem camisa para hoje, mas eu ia vir com uma camisa escura. Sim. E aí eu falei para a empregada, falei, cadê minhas camisas? Tem um monte. Mas as que eu queria não tava lá. Falei, então vai essa branca mesmo. Mas é boa essa camisa, ela é bem estruturada, né? Ela fica apontando para cima, porque toda vestimenta ela aponta para algum lugar. Para onde que a gente quer apontar? A gente quer apontar para o nosso rosto. Você vê que tem pessoas que elas fazem o quê? Elas usam, por exemplo, tem muitos empreendedores que eu vejo que eles usam aqueles cintos de fivela imensa, gigante, da Louis Vuitton e tal. Não sei se tu já viu. Que é aquilo? Eu acho meio brega aquilo lá, cara. Então, aquilo é brega. E o que significa aquilo? Ele está querendo chamar a atenção para o órgão sexual dele. Então, representa, de certa forma, uma insegurança. Toda roupa comunica. Você tem que saber utilizar os elementos para comunicar do jeito certo. Você quer o quê? Você quer que seja uma coisa única, não tudo da mesma cor, não é isso. Mas ela tem que conversar com a pessoa não pela peça, mas pelo todo. Porque senão você olha para a peça, você não olha para o todo. E você tem que olhar para o todo e tem que apontar para o seu rosto. Boa. Tem uma... Para a gente finalizar, depois eu queria que você deixasse suas redes assim, mas vai na Bíblia, você é conhecedor da palavra, vai lá em Efésios 6 e fala da armadura de Deus. Olha, São Paulo escreve em Éfeso, que é uma ilha, era um país, né? Escreveu sobre a armadura de Deus. Então ele fala assim, lá em Efésios 6, ele fala para o povo de Éfeso, fala assim, eu, São Paulo, vou dizer um negócio para vocês, se revistam de todas as armaduras de Deus, que é, aí ele fala, o capacete da salvação. Quem crê em Jesus Cristo usa um capacete. Então, se o diabo falar mentira para você, o capacete vai te impedir da mentira do diabo entrar no teu ouvido. Aí ele fala, o escudo da fé. Então, você vai ter que vestir o escudo da fé. Então, o escudo da fé é para tirar as setas inflamadas do maligno. Então, o maligno vem com uma seta, você está com a armadura de Deus, você usa o escudo. Aí ele fala assim, você vai usar também os sapatos do guerreiro que leva o evangelho de Jesus. Olha. Então, onde ele coloca o pé é para ser a presença de Deus.
Poderosíssimos. Poderosíssimo. Aí ele fala, você não, a armadura não acaba por aí. São Paulo continua falando. Use agora o cinturão da verdade. Então você vai colocar um cinto para te dar sustentação, mas a sustentação é só em cima da verdade. Sensacional. Aí ele continua. São Paulo foi o cara mais fantástico que existiu na face da Terra, cara. É demais. Aí depois ele entra e começa a falar assim: agora você vai usar, além disso, a espada para atacar. A espada faz parte da armadura e a espada é a palavra de Deus. Então, quando vem alguma coisa, você pega e você usa a espada, pum. E aí ele termina e fala assim: e você vai colocar em cima de você. Lembra de um guerreiro romano? Os lombos da justiça. Impressionante, né? E aí, então, quando você estava falando aqui no meu coração, assim, fala pro Mena isso. Fala pro Mena isso, desde o começo. Fala pro Mena isso, fala pro Mena isso. E agora eu falei, vou encerrar, vou falar para você. Incrível, obrigado, Delmar. Então você vai lá em Efésios 6, Novo Testamento, São Efésios Paulo 6. falando da armadura de Deus. Aí pega em qualquer versão de Bíblia, leia umas 2, 3 versões diferentes, no próprio aplicativo de celular, cara, porque tem a ver com o que você faz. É você usar a armadura de Deus. Cara, e de vez em quando eu me materializo isso, cara. Então eu falo assim, cara, vou entrar na reunião. Então vamos lá. Aí eu abro o meu armário, coloco o cara. Aí eu falo assim, eu estou colocando figurativamente o capacete da salvação. Estou colocando os lombos da justiça, estou colocando o cinto. E agora eu vou. Então isso é poderoso. Cara, é poderoso. E eu uso isso quase todos os dias aqui. Eu falo, cara, é um desafio, é um palco, é não sei o quê. Então eu vou com a armadura de Deus. Então você constrói, você é o artesão da armadura de Deus. Então usa isso, cara. Usa isso. Usa isso. Porque para você vestir, para você retratar reis, rainhas e príncipes, cara, você não vai retratar o rei de cueca na piscina. Exato. Você vai retratar ele com armadura, cara. Um rei usa armadura. Você vê aquela foto ridícula do príncipe Charles? Você viu aquilo? Sim. Você viu aquilo? Peraí, tu tá falando do príncipe Charles como cabeleireiro? Não. Do príncipe Charles, que era o marido da Diana, que fizeram um retrato dele de vermelho. Sim. Você viu esse negócio? Cara, aquilo lá, eu não acreditei que tinham feito um negócio daquele lá. Demoníaco. Não, cara, o rei tem que ser retratado com a armadura de Deus. Então, quando você faz ali o desenho, lembra que você está retratando alguém, você usa a armadura de Deus. Então, cara, isso aqui é algo que precisa representar alguma coisa, sabe? Perfeito. E aí, quando você for ler isso aí, você fala assim, Espírito Santo, fala comigo. O que você quer me trazer disso aqui? Porque eu acho que você tem muito disso, cara. É Deus te dando várias portas, além da tua habilidade inata, né? O teu senso artístico. Vocês têm que ajudar outros a escalar o topo, cara, das artes de entretenimento. Tá tomado. Vamos chutar, vamos ganhar esse topo aí, porque a guerra é nossa. Desde que a gente use a armadura certa. Entendeu? Obrigado, meu caro. Nossa, muito bom. Sensacional. Mena, Finalizou como com que as chave de ouro. pessoas te encontram? Então, hoje o meu Instagram ele sempre está em Shadowban, né? É difícil, quando você pesquisa, você não vai me encontrar. Mas se você colocar João Mena com 2 M's e 2 N's, você vai ver lá João Mena Reserva. Aí você entra no João Mena Reserva e você vai ver que vai ter o meu @ João Mena. Então é João Mena com 2 M's e 2 N's. Isso no Instagram. Quem quiser, quem é empresário está escutando aqui e quiser participar da tua imersão em Alphaville, como faz? Então tem a imersão MPI no final de outubro. A gente está com tá acabando, 60% das vagas preenchidas. Então, assim, Black, por exemplo, não tem mais. O Black, o profissional vai lá e ele é retratado por um retratista certificado meu. Olha que legal, hein? Então, no Black a gente tem isso aí. E aí no Gold é o conteúdo mesmo. Então, o Black a gente não tem mais. E aí nós temos 40% das vagas aí para o Gold. Até lá eu acho que a gente vai ter o quê? 10%, talvez. Tá bom, mas aí as pessoas te seguem, você vai abrir outras turmas, não abre? Vamos ver, porque essa é a primeira edição. Então eu estou fazendo o quê? Um MVP, né? Entendi. E por isso que é um preço assim. Nós temos o Gold, que é 6.500, e o Black é 14.000. Mas na minha visão tá barato, para tudo que nós vamos entregar. Não, tá barato. A minha imersão é 14. Aí. Isso unânime. Não tem Black, não tem Gold, não tem... Não, eu não faço nada disso. Entendi. Falo, se o cara não consegue pagar, não tá qualificado para entrar na imersão. E na tua imersão, as pessoas almoçam contigo? Tem alguma coisa assim? Almoça. Legal.
Isso aqui eu diminuo a quantidade. Entendi. Eu quero 50 pessoas, são 50 empresários que querem escalar seus negócios. Entendi. E está cansado de ter mais um mentor. Então eu vou lá e eu trago os cases de como eu derrotei 3 a dias? Apple, etc. 3 dias. Legal. Na realidade, assim, eu faço sexta-noite networking. Então a gente vai num bar chamado Sweet Secret, que fica na frente do Hotel Fazano, é super VIP. Sim, é aquele da doceria? É. Sim. Eu sou amigo do dono que fez. Legal. Lá. Aí eu levo eles lá, se conectam e tal, e eu explico sobre encantamento de cliente lá. Aí vem para o meu escritório aqui, tem um prédio, um andar lindo, que as paredes elas são todas de vidro que dá para ponte estaiada. Olha que legal. Aí a gente fala sobre as 7 inteligências da expansão. Pega um livro para eu dar para o Mena. As 7 inteligências da expansão de negócios é a minha metodologia. Olha só. São 7 inteligências. Você constrói negócio de 7 formas. A primeira é horizontal. Então, eu tenho a charutaria. Aí eu abro outros lugares. Entendi. A segunda é vertical. Eu tenho a charutaria, mas eu sou um cara muito influente. Uma indústria de charuto chegou e falou assim, Mena, você não quer ser sócio minho da indústria? Vamos verticalizar? Entendi. Então, é verticalização. A terceira é desenvolver novos produtos e serviços. Então, eu vejo que a figura do Mena poderia sim ser o cara audacioso que voltou a criar uma alfaiataria customizada para os homens. Né? É um novo produto, um novo serviço. A outra forma... traz aqui para mim, por favor. Peguei 2 para os 2. Tá? Ó, isso aqui, ó, falo das 7 inteligências da expansão de negócio. A 7ª é a inteligência espiritual, porque você só consegue crescer se você visualizar. Você tem que ter fé. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Perfeito. Você tem que ter fé em ver algo construído. E aí a outra é comprar o concorrente, desenvolver novas tecnologias e assim por diante. Incrível. Vou assinar aqui para você, cara. Depois você lê. Esse aqui deve ter muitas Com leituras. certeza. Não, mas com certeza eu vou ler. E virou best-seller. Ah, é? Um Quanto tempo você tem trabalhão. no livro? 6 meses. Obrigado, viu? Traz o presente também que eu trouxe pro Mena. Valeu. Mena, seguinte, aqui você vai receber presente de homem, tá bom? Obrigado, meu caro. Dá uma olhada aí, vê se Vamos gosta. lá. Se não gostar, a gente troca. Ah, que nada. Tenho certeza que eu vou gostar. Já você é presente de homem, tá? Vamos ver. Peraí. Eu acho que a nota tá aí dentro, hein? Não, tá aqui. Ah. Olha aí. Cara, isso aqui é uma coisa que tem que voltar. Os homens usando a abotoadura. E é o jeito que eu Obrigado, gosto. Eu viu? falei, cara, essa abotoadura é top, é bonita. Pedi para buscar desse jeito. Tinha lá nessa loja. Sensacional. Eu falei, cara, é clássica. Clássica e minimalista. Muito bom. Excelente. Obrigado, viu, meu Espero que cara? tenham gostado. Você é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Se algum dia você se sentir confortável à vontade, cara, seria legal você dar uma palestra para o meu pessoal. Olha, é só convidar. Aí você vem, fala sobre o que você quiser, os caras vão adorar. Legal. Eu levei eles na XP, porque um dos sócios do Ben Shimon, que ele é o vice-presidente, é um amigo meu. Aí ele veio falar da estratégia da NFL. Cara, foi muito legal. Mas, cara, você é um outro perfil que eu acho que ajudaria eles demais. Conte comigo. Dá até para depois a gente combinar algo para você poder oferecer o que se oferece para os caras. Sim. Todos precisam, cara. Legal. Todos precisam. Tem um cara que eu falei, eu vou receber o João Mena. Ele falou assim, é um grande empresário de Alphaville, enorme. Ele tem uma empresa de benefícios para funcionário. Ele falou, cara, você vai receber o João? Eu falei, você conhece o João? Ele falou, cara, claro que eu conheço, etc. E tal, mandou uma mensagem, legal. falou, quando você sair de lá, fala comigo. Então eu acho que teria a possibilidade de você ensinar e ainda ajudar muitos empresários ali, viu? Bacana, conte comigo. Legal, eu vou conversar. te mandar as 2 opções. O dia que você quiser, você fala, tem um livro esse dia, posso vir? Perfeito. Você é meu convidado e dá seu show lá à vontade. Obrigado, meu cara. Muito obrigado, cara, foi ótimo. Depois eu vou te chamar pro meu podcast. Pô, só você chamar que eu vou, com o maior prazer. Tá bom, combinado. Deus te abençoe, viu? Obrigado, viu? Pessoal, tenho certeza que curtiram, tenho certeza que adoraram. Esse cara aqui está transformando a sociedade, agora todo revestido da armadura de Deus. Gostei, viu? Pra cima, Mena. Excelente. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Ficar pequeno dá muito trabalho. Tá, e você me fez pensar muita coisa. Vou refletir aqui agora. Muito bom. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu, obrigado. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1.